Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Palco Central. Hoje eu abri a tela toda aqui para todo mundo aparecer. Deixa eu baixar aqui, né, José? Porque senão daqui a pouco começa a querer. Tem isso. Tem esse detalhe aqui. Mas sejam todos bem-vindos. Hoje estamos recebendo diretamente de Ji-Paraná para o Presidente Médici, um grande empresário que veio aqui contar um pouco da sua história e nós queremos aprofundar aí como que está essa questão de ser empresário nos dias de hoje, né? E tem alguns assuntos concernentes também à política, até porque a vida do empresário envolve muito com a política e a gente quer saber um pouco como é que está isso. Josué, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Jonatas França. Vai ser um prazer aqui abordar vários assuntos. Eu conheço já há bastante tempo o Jonatas e eu sei que ele tem um conhecimento muito grande, tanto na área empresarial quanto no meio político. E aí fizemos o convite, ele aceitou de pronto e a gente quer saber tudo. Por isso que nós viemos aqui para saber tudo. Ele que anda o estado de Rondônia inteiro e a gente quer saber não só sobre essa região de Paraná, mas é uma visão de estado. Tá certo. Jonatas França, seja bem-vindo. É um prazer receber aqui no Palco Central. Prazer é meu, Edinaldo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite, Josué. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né? Não só de Médici, não só de Ji-Paraná, mas de todo o estado de Rondônia, mas de uma forma em especial a nossa região central do estado, né? E a 429, onde vocês são muito acompanhados, também assistido em toda a 429. Já vi vários prefeitos passando por aqui e a gente sabe que são muitos os admiradores e aqueles que acompanham a política através desse canal. É um prazer, uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, para a gente conversar um pouco, dialogar um pouco, falar do empreendedorismo, falar de política, porque é impossível você viver uma vida normal em sociedade sem depender da política. Verdade. Então todos nós dependemos da política, ela afeta diretamente as nossas vidas e por isso que é um assunto que deve sim interessar a toda a população. Eu acho que às vezes a política brasileira ela chegou no ponto que chegou porque por muitos anos a população ficou muito distante, né? Muito distante da política, não discutiu acompanhando pouco, não discutiu o assunto e acabou levando as coisas a chegar ao ponto que chegou. Mas de uns anos para cá, parece que o gigante acordou e essa cultura, esse amadurecimento, ele precisa ser cada dia maior para que as pessoas possam realmente participar, não só lá no período eleitoral, mas durante toda a vida política do país, porque isso reflete diretamente na nossa vida, né? Cara, fala bem, Josué. Com certeza. Deu gosto aqui de puxar assunto. Jonathan, hoje você tem sua empresa em Ji-Paraná, já mora ali há muito tempo, só para a gente conhecer um pouquinho da sua história. Edinaldo, eu nasci em Ji-Paraná, tive o privilégio de nascer em Ji-Paraná, estudar nas escolas públicas ali, Rio Urupá, Gonçalves Dias, e meus pais eram funcionários da Eucatur, meu pai era cobrador para Alvorada e minha mãe trabalhava de costureira na Eucatur. Já empurrou ônibus demais. Demais da conta, diz que punha uma corrente forte em volta dos pneus assim, porque era muito lisa a estrada né, na época. E mais tarde meu pai desejou empreender também. O empreendedorismo dele foi ser camelô em Ji-Paraná. Foi ser camelô, as coisas deu certo. A minha mãe também trilhou pelo mesmo rumo, montou uma outra. Na época a gente falava banquinha, né? Hoje tem um nome mais camelô, mas era uma banquinha. Depois montou a própria loja dela. Depois meu pai entrou no ramo de transporte. E assim, aquela virada. Foi uma virada de chave, sair do seletista, sair da zona de conforto e empreender ali nos anos 89 para 90. Primeira barraquinha foi ali na Rua da Feira do bairro 2 de Abril de Paraná. E através daquele trabalho, meu pai comprou nossa primeira casa própria, porque até então nós morávamos de favor. Não era nem aluguel, era favor. Era favor Deixa eu mesmo. morar aqui. A partir dali, as coisas realmente avançaram, né? E aí eu estudei em Ji-Paraná, tive a oportunidade de fazer um curso de Direito na UBRA, em Ji-Paraná, formei, tirei o OAB, mas eu sempre quis empreender. Então eu sempre sonhei em empreender e eu tentava visualizar qual o ramo que eu poderia empreender. Até que decidimos trilhar para o ramo da hotelaria. E Deus abençoou
e as coisas realmente aconteceram. E o interessante que eu vejo é o que Deus faz, né? Na rua que o meu pai foi camelô e que eu levava almoço para ele todos os dias, desde os meus 5 anos de idade eu levava almoço para ele. 100 metros daquele lugar onde ele foi camelô até adoecer, foi o local onde Deus nos oportunizou comprar o terreno, o lote ali, para a construção do hotel que a gente sonhava ter em Ji-Paraná. E olha que nós pensamos em vários outros lugares. Quando compramos ali, todo mundo falou, não vai dar certo, e deu. Né? Quadruplicou já o tamanho do hotel em 12 anos, e a gente vem avançando, né? E é um prazer, um privilégio, né? Na cidade que eu nasci, que eu me criei, que eu estudei, a gente poder gerar emprego e renda, a gente poder ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E esse é o objetivo. Tudo aquilo que Deus me oportuniza na minha vida, eu sempre procuro usar aquilo como um instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, graças a Deus, o Hotel Porto Rico ali de Paraná tem sido isso. Tá aí, ó. Essa é um pouco da história, né, do Porto Rico em Ji-Paraná, para você que ainda estava pensando, quem é esse rapaz? Que geralmente chega lá, né, encontra muita gente e acaba, e os donos acabam ficando meio guardados lá nos hotéis, nas correrias, né? Mas agora a gente está mostrando aqui quem é o protagonista, né? O proprietário do Porto Rico. Só um detalhe aqui, Josué, antes de você falar, é que os hóspedes mais antigos nos conhecem muito bem. Por quê? Às vezes as pessoas têm a visão que, eu quero ser empresário. Eu falo o seguinte, empreender no Brasil, você tem que saber que você, por um bom tempo, você vai ter que ganhar menos e trabalhar mais. Então, quando nós inauguramos o hotel, a família toda entrou ali dentro. Minha esposa é servidora pública do município, ela pegou uma licença-prêmio e foi lá para dentro trabalhar. Eu trabalhava de dia e de noite. Porque o hotel é 24 horas de funcionamento. Então eu trabalhava de dia e de noite. Uma noite sim, outra não. Eu estava ali no hotel. Na outra era meu cunhado. No café da manhã era minha mãe. Então a família toda teve que entrar ali e trabalhar realmente e ganhar menos. Porque eu falo assim, antes de eu inaugurar o hotel, até meu carro eu tive que vender. Porque a gente aplicou tudo ali. E então, assim, é um desafio. Eu falo o seguinte, empreender é desafiador no nosso país, né? Mas vale a pena quando você tem propósito e trabalhando com honestidade, fazendo um trabalho sério, as coisas dão certo e avançam. Bom, eu quero insistir ainda nessa pauta do empresariado e como você contou a sua história da questão de empreender, esse desafio, eu queria perguntar o seguinte. Antigamente, tinha uma dificuldade em empreender que era abrir um CNPJ. Para montar uma empresa, nossa, as pessoas ficavam mais na informalidade porque tinha muita dificuldade para se abrir um negócio. Só que a maioria das pessoas que conseguiram abrir um negócio naquele tempo dificilmente falia, porque eles tinham outra estrutura, outra envergadura e a maioria conseguiu atravessar gerações. Hoje, eu diria que, eu não vou falar dados, mas boa parte das empresas, não, a maioria das empresas que abrem, ela não consegue se manter. Então é outra realidade. Hoje é uma facilidade para você abrir um CNPJ, abrir uma empresa, exatamente, mas a dificuldade para se manter uma empresa aberta por causa de diversas razões. Eu queria que você falasse sobre essa transição. O que foi que mudou? O que foi que melhorou daquele tempo para cá? O que tem de diferente desse tempo para cá? Porque facilitou de um lado para abrir o CNPJ, mas dificultou para se manter aberto a empresa. E antigamente era mais difícil de abrir e agora, mas era mais fácil manter. Por que esse paralelo acontece, já que você vem do ramo empresarial, para o pessoal que quer abrir um CNPJ saber? Exatamente. Hoje está muito fácil. Você abrir um CNPJ, o cara já fala assim, eu sou empresário. Aí já começam os impostos a chegar. Eu vejo o seguinte, os tempos mudaram. E o mercado hoje ele é muito dinâmico. Antigamente, tudo que você colocava dava. O cara, eu lembro por Ji-Paraná, vamos dar um exemplo aqui do ramo de combustível. O Zé Otônio, finado Zé Otônio, ele reinava no ramo de combustíveis em Ji-Paraná. Era ele e Jotão. Eu me lembro da época da minha infância. 2 ex-prefeitos, né, de Ji-Paraná, que eles realmente... E era aquele pátio enorme, aquele negócio, e eles realmente faturavam muito. Vitória, né? Isso, era o Vitória. 2, 3, chegou até o 9. Chegou até o 9. Aí daí há um tempo, veio uns postos menores começando a oferecer alguns serviços que eles não ofereciam. Como, por exemplo,
uma ducha rápida, uma calibragem de pneu. Então são nos detalhes. O mercado ele é muito dinâmico, cada dia é mais exigente. Então, às vezes, nos detalhes, você ganha um cliente. Então, quando eu fui empreender, eu procurei isso. Eu olhei o que tinha, dentro do meu ramo, do meu segmento. Que serviço que os outros ofereciam? O que eu poderia ser? O que eu poderia agregar? Qual detalhe a mais que eu poderia agregar nos meus serviços para que eu pudesse ter um diferencial? A gente não pode ser mais do mesmo. Então, o grande problema e eu volto um pouco atrás também, muitos fecham por isso, o Josué. O cara abre um CNPJ, ele já vai no banco, ele tem crédito. Aí já pensa, eu sou empresário, eu preciso andar de carro novo, vou financiar um carro novo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu andei 1 ano e 7 meses de a pé. Eu tinha um hotel com estrutura tremenda. Eu poderia ir em qualquer concessionário, qualquer banco, eu tinha crédito para financiar um carro zero. Mas eu sabia que aquele momento não era a prioridade, não era um carro zero. Era crédito, mas não era dinheiro, né? A prioridade daquele momento era estabelecer meu negócio. Para mim estabelecer meu negócio, eu não podia estar contraindo dívidas. Eu não sabia como seria, né? Como que as coisas iam fluir. Então, às vezes, essa falta de gestão, muitas das vezes, a pessoa se empolga e acaba naufragando, acaba entrando em dívidas, né? Porque o crédito, ele é do cartão de crédito, é nos bancos, você tem com facilidade. E o cara empolga e pensa que aquilo é dinheiro. Ele pensa que ele tem dinheiro. E daí a pouco começa a gastar mais do que está ganhando, né? Mais do que está faturando, e ele entra numa bola de neve. Então, infelizmente, empreender não é fácil. Nós temos uma carga tributária alta, nós temos desafios com mão de obra, nós temos um mercado que é muito dinâmico e você tem que estar muito atento a ele para você não ficar para trás. E muitos acabam não avançando por essas razões. Em resumo, falta gestão. Falta gestão. Não é todo mundo que nasceu para ser gestor, né? E infelizmente tem pessoas que às vezes até têm a vontade, o sonho, mas não tem o feeling da coisa. Aí acaba se frustrando. Jonathan, você citou aí que outros empresários de Ji-Paraná seguiu a linha política, né? Você já pensou nisso? Já foi candidato alguma vez em Ji-Paraná? Porque ali tem a facilidade de fazer amizade, né? Sim. E o cara, geralmente, quando chega, ó o dono ali. E as pessoas, às vezes, querem, né, essa aproximação. E quando tem um bom relacionamento, a gente está vendo aqui a sua forma de falar, e quando você citou que a sua família foi para dentro do negócio e um atendia de manhã, outro atendia à tarde, outro fazia isso. Então, nota-se que vocês são pessoas de relacionamentos. E na política a gente precisa ter esse primeiro passo, né? Digamos assim, né? Vamos lá, cara. O cara não é muito fechado. Então, quando tem esse relacionamento, já tem um ponto positivo. Já pensou em alguma vez, ou já saiu candidato alguma vez em Ji-Paraná? Edinaldo, candidato eu nunca fui, mas o gosto pela política, ele veio muito novo. Eu não sou de família tradicional em política, ninguém da minha família é político, ou eu teve algum mandato, não tenho. Mas com 10 anos de idade, eu ia para o lado do rádio, ficar ouvindo a transmissão da sessão da Câmara de Vereadores de Ji-Paraná. Com 10 anos de idade. Gostava mesmo, tá? Não, imagina, com 10 anos de idade você interessar em ouvir a voz do Brasil. Nossa, cara. Então, com 10 anos de idade, eu pedia para meus pais me levar em comícios. Na época, tinha os comícios e aquele show momento. E meu pai não era disso, mas eu pedia, eles me levavam. Então veio muito novo. E eu, com 15 anos, eu participei da primeira política de forma direta. Eu não tinha título, mas eu ajudei na coordenação da campanha de um amigo que foi vereador em Ji-Paraná, que vocês devem conhecer, o Romildo Pereira. Já foi vereador, 3 mandatos. E eu estava junto ali com ele. A esposa dele também foi vereadora, né? Ele foi 3, a Solange foi mais 2 mandatos. Verdade. E hoje, afastados da política, estão focados advogando, né? Um abraço pro Romildo Pereira. Inclusive, trazer o Romildo aqui também, cara. Mesmo sem pretensões políticas, mas assim, eu acho que ele tem muito conhecimento a contribuir ainda. Tem história, né? Tem história. O Romildo é um grandão? É um grandão. Rapaz, olha, interessante você falando aqui. Eu falei, esse nome não me é estranho. E um dia eu encontrei ele aqui na Igreja Batista, né? Um evento aqui. Ele é da Igreja Batista. O Paulo Silva falou assim, Edinaldo, esse aqui você não conhece, mas eu vou lhe apresentar Romildo, um dos maiores articuladores políticos. Verdade. Sim. Ele é advogado, bacana. Romildo, secretário-geral de governo. Sim,
Isso, além de ser vereador, foi coordenador de várias campanhas de Paraná, campanhas muito vitoriosas. Então, assim, é uma pessoa realmente muito experiente. E o que que acontece? Eu fui trabalhar com ele. E aí ele me chamou para ser assessor dele depois. Eu falei assim, mas Romero, nem eu votei de você. Eu ajudei na campanha. Não votei, não tem título. Falei, não, mas vem. Eu falei, mas não tem documento para ser nomeado. E ele falou, não, eu pago você do meu bolso, mas eu quero você aqui. E ele me... Eu fui trabalhar e através daquele trabalho foi onde me despertou para fazer o curso de Direito. E a partir daí eu tentei sair da política várias vezes. Mas sempre envolvido. Eu falo assim, campanha, não vou mexer mais com campanha. Chegava na outra, vi um amigo, me ajuda. E se eu não fosse, eu ficava triste. O cara olha pra bandeira, a bandeira, cara, será que eu balanço ou não? Então, eu tive a oportunidade de coordenar várias campanhas de Paraná, depois virei dirigente partidário, tive a oportunidade de ser secretário municipal, enfim. Fomos construindo um legado e várias vezes sendo convidado para ser candidato. E eu falava assim, não, eu não quero ser candidato, não. E aí um dia, de um tempo para cá, eu comecei a dizer o seguinte, olha, só tem uma condição para mim ser candidato algum dia. Se eu ver uma oportunidade de ser deputado federal. Por quê? Deputado federal. Aí o cara fala, mas você tá... Olha, primeiramente, eu vejo o seguinte, as pessoas brigam muito por causa de presidente da república. Não é isso? Sim. Briga, divide família, divide amigos, separa amizades. É verdade. Por preferência pro presidente da república. Que de fato é o cargo mais importante do país. Sim. Só que eu vejo a necessidade de a gente qualificar melhor a nossa Câmara dos Deputados. É verdade. Eu vejo assim que todos os grandes temas são discutidos, debatidos, votados ali. As leis do nosso país são votadas ali. E nós precisamos de qualificar melhor, especialmente a Câmara dos Deputados. O Senado, né, como a Câmara Alta, normalmente ele é ex-governadores, é um povo já mais experiente, né? Que já tem uma trajetória. Mas a Câmara dos Deputados eu vejo assim como uma casa muito importante e que às vezes tem nos decepcionado muito. E eu falava, se um dia eu tiver uma oportunidade, esse cargo eu tenho coragem, porque eu sei que eu posso contribuir com Rondônia e com o país ali. E aí quando chegou no final de 2024, a Silvia Cristina, que é uma deputada da nossa região, né, que tem um trabalho brilhante na nossa região, chegou em mim e disse, falou, Jonatas, para de ajudar que chegou a sua vez. Eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, seja candidata a deputado federal, porque você tem o perfil pro cargo. E eu falei, mas a senhora, não, eu sou candidata a senadora. E eu fiquei assim, lisonjeado, porque eu não tinha ligação política nenhuma com a Silvia. Sempre admirei o trabalho dela, mas acabou nunca que dando certo da gente caminhar junto. Sempre nos respeitamos, mas não tinha esse alinhamento. E a partir dali, daquela fala dela, nós começamos primeiramente a orar, porque eu, como cristão e muito bem ensinado que fui pelos meus pais, eu aprendi desde criança, tudo que eu quero fazer é colocar primeiramente diante de Deus. Seja uma viagem, seja uma mudança, seja qualquer projeto. E ainda mais um projeto desse tamanho, né? Então nós colocamos ele diante de Deus, resolvemos com a família primeiro, né? Com a minha esposa, meu filho, depois com os meus pais, depois com os meus tios e tias, e depois chegou o ponto que a gente levou esse projeto para os amigos, que já era um anseio de muitos amigos. Nós levamos esse projeto de uma pré-candidatura. Nós ainda somos pré-candidato, ninguém é candidato ainda, né? Mas daí nasceu, né, essa pré-candidatura a deputado federal, entendendo a necessidade que nós temos, não somente de qualificar melhor a nossa bancada federal, mas também de fortalecer a representatividade do nosso estado e da nossa região, né? Não só a região central, mas a 429, uma região que já foi muito bem assistida pelo governo federal. Hoje você anda nessa 429, você chora nessa buraqueira, infelizmente perdeu muito nos últimos anos, né? Há que considerar que lá atrás isso era estrada de chão e teve uma luta da deputada Marinha, né, do Ralp, colocou essa estrada no parque, pavimentou, e hoje a estrada muitas das vezes vai se destruindo e a gente vê pouca ação efetiva realmente, e uma região tão rica como essa, com dificuldade de acesso. Então, assim, não é só a 429, não é um problema só da 429, mas a gente visualiza a necessidade de fortalecer, não menosprezando ninguém que está no mandato. Nós temos bons parlamentares, mas eu acho que há um espaço que precisa ser ocupado e o espaço não pode ficar vago, e a gente precisa nos posicionar. Inclusive o espaço da Silvia Cristina que vai ao Senado, o dela já fica vago, né? Exatamente. E eu digo que torço muito que ela chegue ao Senado, porque o estado de Rondônia ganhou muito com o mandato dela, com as ações, principalmente na área da saúde, tá? Eu estou falando porque o que eu acompanho da Silvia, eu não sei
quais todas as áreas que ela investe, mas da saúde eu duvido que tenha um rondoniense que não saiba que a relevância do trabalho da Silvia na saúde. Então, vindo o convite, aí eu vou falar agora a questão mais pessoal, vindo o convite por parte da deputada Silvia, e com a experiência dela, tanto na parte de legislação, quanto na parte de ação dela, que o trabalho dela se tornou notório no Brasil inteiro, pelo trabalho que fez em Rondônia. Como é que você se sente? Eu falo do peso da responsabilidade, tipo assim, o convite. Você tem capacidade, vindo dela, você tem capacidade para isso? É um desafio grande, mas eu sempre digo o seguinte: eu não sou aventureiro, mas sou ousado. E até aqui, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, todos os desafios que me foram lançados, eu fui lá e desempenhei ele, e não por força minha própria, mas a força que vem de Deus. Eu entendo que é Deus que dirige a minha vida. Eu desde muito novo entreguei a minha vida a Jesus, aos 7 anos de idade. Eu entreguei a minha vida a Ele, e embora nós somos falhos e fracos, pecadores, nós não somos perfeitos, mas a gente busca todos os dias acertar com a vontade de Deus. E quem dirige a minha vida é Deus. E eu creio que assim como Deus me usou em tudo que eu coloquei as mãos para fazer até hoje, e deu resultado, avançou, prosperou, eu tenho certeza que vai ser assim na política também. Até porque eu não caí na política de paraquedas. Isso não veio do nada. Eu entendo que no mínimo há 30 anos Deus está me preparando para esse momento. Entendi. Foi 30 anos de preparo. Estou dizendo isso há pouco para vocês. Eu me lembro com 10 anos de idade, ouvindo, já participando da política, não só de Ji-Paraná, mas do Brasil. Então, assim, tudo isso foi um amadurecimento, foi um processo por onde eu passei, né? A contribuição que eu pude dar para o município. Mesmo as decisões, às vezes, políticas que de repente eu tomei errado em algum momento ali, que a gente, às vezes você olha assim e você fala assim, eu vou apoiar esse candidato aqui, esse cara é bom. Daqui a pouco você fala, poxa vida, para que eu fui, né? Infelizmente quem já não errou, né? Na política, de acreditar em algo e depois aquilo te decepcionar. Mas eu vejo que tudo isso fez parte de um processo que me preparou para chegar nesse momento. A minha formação jurídica também me dá condição de não ser aquela pessoa que chega ali em Brasília e vai ser manobrado para os outros. Infelizmente, nós temos caciques ali dentro daquela Câmara dos Deputados de 30, 40 anos que estão ali dentro, e eles manobram realmente o Congresso muitas das vezes. E eu não quero ir para lá para ser passado para trás por pessoas que não têm o mesmo caráter que eu, não. Eu vou para lá para fazer um trabalho sério, com responsabilidade. Eu visualizo dessa forma. Eu jamais quero ir em algo para mim passar vergonha e fazer vergonha em quem confiou em mim. Eu sou muito responsável com os meus atos, me preocupo muito com todos os meus atos para que eu possa não decepcionar. Então, esse desafio que a deputada Silvia e a pré-candidata, a senadora Silvia Cristina nos lançou, é um desafio grande. A Silvia realmente é um diferencial. Porque, primeiramente, a Silvia gosta de gente. Política tem que gostar de gente. Eu não vejo o mandato político como poder. Tem gente que quer ser político para ter poder. Eu vejo o mandato como um instrumento de você melhorar a vida das pessoas. Você imagina o que seria da saúde de Rondônia se não tivesse a ação da deputada Silvia Cristina? O Hospital do Amor, o Centro de Prevenção de Paraná, em Vilhena, o Hospital em Porto Velho, não parece um hospital, parece um hotel 5 estrelas. Verdade. É algo humanizado, é algo diferente, é algo que, como se diz, dá dignidade àquele usuário. Então hoje, eles não estão limitando mais o Hospital do Amor, mais a questão só do câncer. Hoje partiram para catarata, epiterígio, que era um clamor que vinha do povo de Rondônia. O pessoal estava aí na regulação há 2, 3 anos esperando uma cirurgia de catarata. Quem tinha dinheiro ia para particular e fazia. Mas o poder público não estava dando conta de fazer. A Silvia entrou fazendo coisas de qualidade. Eu falo porque meu pai poderia ter ido para a rede privada, mas foi lá... Pois antes eu quero só registrar, quero agradecer o Pablo, Dr. Pablo, né, que me falou a seu respeito. O Josué... Pablo Beck, o Pablo Beck. Está lá em Vilhena, né? E também aqui em Médici o vereador Gilmar Antunes, né? E o Gilmar falou assim, eu não tenho dúvida que esse será
né, um excelente deputado. Ele está nos acompanhando. Um abraço pro Pablo. Primeiro encontro que eu tive com o Pablo e o Gilmar, e ele falou de vocês. Eu falei, se o Josué eu já conheço. o Edinaldo ainda não. E ele falou assim, não, são realmente um pessoal, uma dupla que faz um trabalho acima da média. E é um prazer poder ter eles nos acompanhando. Um abraço, tá? Muito o Brito importante. também. O Brito estava Sim, junto, falou muito Britão. bem de você. A Poliane do Detran. Sim. A moda country ali. Agradecer esse pessoal que está aí acompanhando a gente e dizer é muito importante para nós, muitos, né, candidatos que hoje foram eleitos, passou, né, pelo nosso programa, a gente agradece, a Silvia já esteve junto com a gente e também ela está para vir aqui essa semana ou semana que vem ela vai vir aqui também. A Silvia Cristina? Isso, vai estar junto com o Mário César. Aí, tô falando. Para estar aqui. Muito bom. O doutor Janari está acompanhando a gente. Quero mandar um alô para ele. E amanhã será o dia dele, né? Mas pedir para a deputada Silvia, vim só no programa do Mário, não. Dá uma moralzinha aqui pro Edinaldo, pro Josué nesse palco central aqui, porque é o seguinte. Hoje eu estava assistindo o programa da Bonita na Rede Antena Hits. Ela estava lá na Rede Antena Hits e eu acompanhando. Então eu acompanho justamente para quando o senhor vier aqui a gente poder sabatinar. Eu diria que ela sai bem em qualquer sabatina, porque ela tem muito trabalho para mostrar. Sim. Então a Silvia Cristina, eu vejo alguém falar assim, tem o nosso respeito, e tem mesmo. Muita gente já começa a comentar aqui a respeito. Só um adendo na fala do Jonatas, e aí já vou te passar a vez, e que eu levei minha esposa lá, era uma tomografia, alguma coisa que computadores que só tinha lá, e aí a questão do espaço. Antigamente o pessoal dizia assim, olha, cuidado, senão você vai ter que ir para um hospital público, tá? Que o hospital público, na visão antiga, era como se fosse um lixo. E o hospital particular era o único que tinha um tratamento digno. Antigamente a expressão que tinha era essa, né? Quando falava, você vai ter que ir para o hospital público, era dizer assim, mais fácil você morrer lá. Mas nós fomos lá e aquilo que o Jonathan falou aqui é pura verdade, constatei lá. O atendimento muito digno e o ambiente que não perde para nenhum hospital particular. Isso é muito bom. Com certeza. Mas existe um sistema hoje muito complicado. A política, cada ano que passa, a gente tenta... aquela questão que você disse aqui. A gente confia naquele e decepciona. Tenta novamente e alguns decepciona. Uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito. A graça da garça. Ela anda na lama sem sujar as vestes. Como que você pensa alguém com tanto respeito? Eu não o conheço, né? Hoje é o primeiro contato que a gente está tendo, mas assim, as informações, e a Bíblia diz que não seja a tua boca que te louve, e isso é muito importante, porque as informações que me chegou a seu respeito, todas elas muito boas. Né? Amém. Uma pessoa de caráter, uma pessoa que honra os compromissos. Então, assim, ir para um lamaçal, podemos dizer dessa forma, e utilizar da graça da garça, né? Você vê que a garça, você olha ela andando no pântano, num brejo e tal, mas você não vê ela suja. Então, ela tem essa facilidade de andar nesse meio, sem se misturar na parte estragada do meio. Não é todos, e a gente precisa ser honesto com essa fala. Até eu digo o seguinte, que se a maior parte hoje pressionasse um pouco mais sobre essa parte, é como se colocasse água limpa no balde com água suja, e aquela água suja vai sendo derramada até que fique só água limpa lá dentro. Mas como que você pretende seguir em frente, primeiro com essa proposta da pré-campanha, apresentar seu nome, você precisa ser escolhido primeiro por um partido, depois pelos eleitores. E chegando lá, como você pretende administrar esse sistema para dizer assim, olha, eu estou aqui para fazer diferença? Muito bem, importante a sua pergunta, Edinaldo, porque eu não gosto de falar muito de mim mesmo, mas assim, eu, graças a Deus, eu nasci em um lar muito bem estruturado, moralmente, espiritualmente. Não era um lar de muitas posses, como eu disse.
anteriormente aqui. Meu pai, eles não tinham condições de comprar 1 litro de leite para mim. Ele comprava meio litro por dia, porque não dava para comprar 1 litro. Para me chupar um picolé era 1 por mês, se a minha mãe ou meu pai me levasse no banco para receber as moedinhas ali, se ele for comprar um picolé. Então, assim, tudo muito limitado, muito regado. Mas uma coisa que não faltou na minha casa foi princípios e valores, ensinamentos. Então a gente está no mundo e no meio da política, a gente, infelizmente, você está cercado, de repente, de pessoas que não têm o mesmo princípio, o mesmo caráter que você. Infelizmente, isso acontece na política. E por muito tempo eu relutei em entrar em uma candidatura exatamente por esse fator. Porque a gente, às vezes, quando você vai para a política, ela está tão criminalizada e todo mundo olha para você e fala assim, mais um. Mais um. Infelizmente, isso acontece. E isso fez com que eu relutasse por muito tempo para tomar essa decisão. É tanto que quando foi no momento de tomar essa decisão, eu fiz ela bem alicerçada. Primeiramente, eu tive o apoio da minha esposa e do meu filho. Depois, quando eu tive o apoio da minha esposa e do meu filho, eu falei, vamos orar para conversar com os meus pais. Nós oramos 60 dias até conversar com os meus pais. Com a bênção do meu pai e da minha mãe, eu falei, eu vou fazer uma reunião com os meus tios e minhas tias. Só da parte da minha mãe são 12. Então eu falei assim, eu não vou... Eu falei assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou pôr todo o nome da minha família nisso, então eu preciso compartilhar isso com ele. E foi assim uma reunião assim que até lágrimas foram derramadas naquele momento. E foi um dia assim, muito marcante da minha vida, ver toda a família ali abraçando a gente naquele projeto, entendendo que Deus pode nos usar naquele lugar. Porque, Edinaldo, se eu não for candidato, alguém vai ganhar as eleições. Né? Eu sendo ou não sendo, eu sempre falo para as pessoas assim, se não votar resolvesse o problema do país, eu também não votaria. Mas se eu votar ou não votar, alguém vai ganhar. Se eu for ou não for candidato, alguém vai ganhar as eleições. Então, por que eu vou me omitir? Tem uma frase bem antiga na política que fala que o pior do que a ação dos maus é o silêncio dos bons. Então, é desafiador. Só que os meus princípios, os meus valores, ou os princípios e os valores que foram inculcados em minha mente já pelos meus pais desde a minha infância, eles eu carrego para onde eu vou. Eu carrego na gestão da minha empresa, eu carrego nos cargos públicos que eu ocupei. Então eu podia estar cercado de gente mal intencionada, que aquilo não me contaminava. Então até hoje, graças a Deus, todos esses anos da vida pública, eu saí de cabeça erguida onde eu entrei. Eu entro de cabeça erguida e saio de cabeça erguida. Né? E é assim que eu quero, que eu visualizo um futuro mandato, se Deus nos der a oportunidade, se Deus e o povo nos der a oportunidade. Eu ainda sou um pré-candidato, mas eu imagino que Brasília não existe só pilantra ali na Câmara dos Deputados. Sim. Existem pessoas bem intencionadas ali. Certeza. E eu quero me juntar a esses. Eu quero me juntar a esse. E a gente pensa, mas uma pessoa só não faz a diferença? Meu irmão, faz sim. Faz sim. No mínimo vai ser um canalha a menos. No mínimo vai ser um pilantra a menos. E com os mesmos princípios que conduziram a minha vida até aqui, é com eles que eu quero continuar trilhando. Porque política, cargo público, ele não é... Você não é aquilo, você não vai estar para sempre. Você está por um tempo ali. Então, eu acho que a dignidade da gente vale mais. Ontem eu estava até mostrando para o João, que está me acompanhando aqui, o vídeo de um ex-prefeito de Paraná. João, você conhece? Não conheço, porque ele tem ainda 22 anos. Falei assim, olha, isso aqui foi prefeito de Paraná. O tempo passou. Né? E eu sei que eu tendo a oportunidade também, vai ser por um tempo, não é para sempre. Não é carreira, não é profissão. O que eu sou, a única coisa que eu sei que eu vou ser até o último dia da minha vida é cristão, servo de Deus. Isso aí, esse título aí ninguém vai tirar de mim, não. Esse, enquanto Deus der vida, eu quero servir a ele aqui. O resto é consequência, é transitória, que são coisas passageiras. E a política, eu vejo ela como um instrumento de fazer a diferença na vida das pessoas. A minha esposa, ela tinha uma situação, uma resistência. Quando eu falava assim, a única condição minha é ser candidato a deputado federal. Ela falava assim, mas você tem que ir para Brasília toda semana? Eu falei, tenho. Ela falou, não, nós não precisamos disso. É tão bom ter você aqui dentro de casa todos os dias. Exatamente. E meu filho também fala, não, papai, não, nós somos muito família. E eu sou, pensa uma pessoa que aprecia estar em casa com a família. E ela falava que não. Aí ela teve uma oportunidade de ser secretária municipal de assistência social. Naquele tempo, ela mudou a visão. Ela viu que quando você usa um espaço de poder para fazer
algo de bem para o próximo, para desenvolver uma política pública, o quanto você consegue fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo não sendo um mandato. Ela era apenas uma secretária, que você tem limitações de orçamento e tudo mais. E aí um dia ela me chamou e falou, o dia que foi a decisão em casa, ela falou, Jonatas, meu amor, eu tô sendo muito egoísta. Tô pensando só em nós. Eu não tô pensando em algo coletivo. Então é o seguinte, se Deus tem esse chamado para você, não é eu que vou impedir. Então você tem meu apoio, estamos juntos. E, enfim, então essa é a visão de servir. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, quem não vive para servir não serve para viver. Então a política para mim não é para... eu não preciso dela para mim ter o conforto, ter tudo aquilo que eu tenho. Eu falo assim, Deus já me proporcionou, Josué, muito mais do que eu imaginava que um dia teria. Eu, nos meus 12, 13 anos, eu tinha os meus sonhos, mas eu falo o seguinte, aos 41 anos, Deus já me surpreendeu de uma forma que ele fez além. Então, eu estou numa fase que eu posso contribuir. E eu quero fazer isso com muita dedicação, com a mesma dedicação que eu executei todos os projetos da minha vida até hoje, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma garra, eu estou hoje. Eu sou intenso em tudo que eu faço. Eu sou muito dedicado em tudo que eu faço. É tanto que nós estamos agora entrando na fase de pré-campanha. E eu vou mergulhar realmente nisso. Porque eu não gosto de ser morno. É princípio bíblico, sim, né? Sim. Deus falou pra igreja lá de Laodiceia, a ponta de vomitada você na minha boca, porque você não é nem quente nem frio. Você é morno. É uma igreja morna. Eu não gosto de ser morno, eu gosto de ser intenso. E eu tô com o coração ardendo de vontade de ter uma oportunidade de mostrar que não é todo mundo que chega em Brasília que faz cagada, que faz... né? Assim como a gente tem alguns que tem nos honrado, que tem nos orgulhado, eu quero me unir a esses e realmente mostrar que é possível fazer política com decência, né? Sem se contaminar com todas as influências, com todo o lamaçal que cerca ali. É assim que eu conduzi até aqui e é assim que eu quero continuar conduzindo. Bom, primeiro que o convite veio de alguém que até agora não decepcionou Rondônia, que é a doutora Silvia Cristina. Sim. Tá? Se vai continuar na política ou não, se vai, eu torço que ela chegue ao Senado, mas se vai chegar ou não, Deus é que sabe, eu não vou entrar nesse mérito. O outro ponto, antes que você chegasse, eu estava conversando com o Edinaldo, nós falamos sobre o reino de Deus. E tem muita gente que confunde reino de Deus com igreja. Reino de Deus é onde Deus pode usar pessoas para transformar a vida de outro, do próximo, que é o interesse de Deus, transformar a vida do próximo. Sempre Deus está mais preocupado com o próximo do que com você. Sim. Né? Sempre Sim. assim, amar o próximo como a ti mesmo, então sempre o próximo. E se tratando disso, eu fico feliz em ver você com muita convicção defendendo o reino de Deus. Tipo assim, uma coisa que você não pode mudar é o amor que você tem por Cristo, ou seja, o compromisso que você tem com Deus, e etc. Então, eu falo que é muito bom e tem gente que ignora, achando que o reino de Deus, embora uma coisa é reino do céu, outra coisa é reino de Deus. Reino de Deus, muita gente não sabe, mas como dizia o pastor Miley Murray, pastor americano que morreu num voo aí, ele dizia sobre que o reino de Deus é política. O reino, o que é um reino? Política. É porque como a política está tão podre, então quando você fala reino de Deus e fala de política, parece que não é política. A diferença é que o reino de Deus, Jesus deu o modelo como assim na terra como no céu. No céu. Então o modelo do céu não é esse modelo corrupto que nós temos na terra. Sim. A única diferença, mas é política, tá? Então, eu fico feliz nesse ponto. Mas eu gostaria de partir, Jonathan, falando sobre pautas. Você eu acompanho tuas redes sociais, e aí eu vi que você foi alguém que denunciou os abusos da questão do pedágio antes mesmo de tomar essa decisão. Então, você fala, denunciando a questão do abuso, tem que fazer alguma coisa e tal. Inclusive, em alguns você sugeria a questão de entrar na justiça e tal. Não fazendo que você entrou, mas assim, realmente o caminho que até agora minimizou um pouquinho as injustiças foi um caminho via judicial. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque essa é realmente uma pauta federal. Como é que você entende, primeiro, que não tem como reverter a situação que está aí, mas como é que você pretende atuar caso você chegue lá
para minimizar o sofrimento desse povo, já que entregaram o abacaxi com coroa e tudo para Rondônia? Você tocou num ponto muito sensível, que nós estamos... A população de Rondônia está decepcionada da forma que conduziram esse processo da concessão da BR-364. Primeiramente, ninguém aqui é contra investimentos. Nós sonhávamos com a concessão da BR. Vamos falar primeiro do sonho do povo de Rondônia. Quando você falava assim, vamos fazer a concessão da BR para uma empresa assumir, todo mundo que sonhava o quê? Peraí, vai fazer a concessão, nós vamos ter pista duplicada, Exato. mais segura. Não, eu pago um pedágio, eu não vou cortar pneu, eu não vou... Tá tudo maravilha. Então, todo mundo aceitava isso. Mas a forma como aconteceu foi tudo diferente. Primeiro ponto, foi feito um projeto de toda a rodovia. E o projeto contempla a duplicação somente de Presidente Médici até Jaru. 110 quilômetros. Primeiro ponto, já não é o que a população queria. Além disso, tem mais 200 e poucos quilômetros de terceira faixa. Então, num universo de mais de 700 quilômetros, que é de Vilhena a Porto Velho, nós temos aí 300 e poucos quilômetros que vai ter uma melhoria efetiva. O resto vai continuar esse corredor da morte como está, como vem até hoje. Então, só por aí já não é o que Rondônia sonhava, não é o que nós merecemos, considerando que realmente é um corredor aqui muito forte, a soja passando por aqui, indo para o porto, enfim, não era. Aí, para agravar mais a situação, fizeram uma concessão onde tivemos o privilégio, né, de ter o pedágio mais caro do país, e começando a receber antes dos investimentos. É só numa concessão, é só nessa concessão mesmo que nós vimos isso. Porque o que eu, para me faturar no meu hotel, eu precisei de ir lá investir. Passei 2 anos construindo, investindo, para depois começar a trabalhar e ter o retorno. Aqui foi ao contrário. A empresa começa recebendo, começa arrecadando, sem nenhum investimento, sem nenhuma entrega concreta. Então, gente, infelizmente, nesse ponto... É como se no início da construção do hotel, o hóspede já tivesse que pagar a hospedagem. Vou começar a pagar a hospedagem aqui, para daqui 2 anos você terminar. O dia que tiver uma cama, eu durmo. Então, assim, é um negócio incabível. E isso, nós denunciamos isso ainda antes de acontecer a concessão, mas infelizmente aqueles que deveriam ter cuidado disso, e aí foi uma situação que boa parte da bancada, não posso generalizar, mas boa parte da bancada descuidou com isso. Não deu a importância devida ao tema. Exato. Entendeu? É claro que em Brasília, cada um cuida da infraestrutura, outro cuida da saúde, como nós falamos que a Silvia Cristina sempre foca mais na saúde e na assistência social. Tem que testemunhar aqui que as entidades sociais de Rondônia, quase todas elas recebem os benefícios da deputada Silvia Cristina, mas aqueles que deveriam estar cuidando dessa área da infraestrutura descuidaram, não fizeram nada, não teve audiências públicas, ninguém participou de nada. Quando nós vimos, tal dia é o dia do leilão já. Tipo assim, todas as regras do jogo já estavam estabelecidas e vai lá só uma empresa e ganha a licitação. Então, o que eu vejo nisso aí? Isso aí é a consequência de políticas, de decisões tomadas longe da realidade. Decisões de gabinete tomadas em Brasília, longe da realidade, desconectada com a realidade local aqui. Aquilo que era um sonho virou um pesadelo. Não bastava nós termos as passagens aéreas mais caras do Brasil, nós termos a energia mais cara do Brasil, agora nós temos o pedágio mais caro do Brasil. Então, isso nos mostra a importância da política. Isso nos mostra quanto que a população precisa realmente estar atento e escolher representantes preparados para debater esses grandes temas. É uma concessão que ela foi conduzida pelo governo federal? Sim. Não é que o deputado foi lá e votou, não é isso. Nem senador foi lá e votou, não é isso. É um processo conduzido pelo governo federal. Mas é papel dos parlamentares federais fiscalizar os atos executivos, acompanhar um tema tão sensível a esse. Então hoje só tem uma alternativa. Agora estamos nas esferas jurídicas, né? Por força de uma decisão judicial, de uma ação... Foram várias ações, mas na decisão eu tenho a liminar em mãos, cita lá. Tem gente que quer atribuir a outros, mas com a liminar em mãos, foi citada a decisão, a liminar que suspendeu a cobrança, foi citado que como parte a ProSoja, a Biov e União Brasil. Foi citado nessas 3 lá. A Justiça suspendeu. Suspendeu por quê?
Porque tem alguns serviços que precisam ser implementados para depois começar a cobrança. Mas vou ser sincero, não é a conclusão das obras, não. É detalhes, como internet, é coisas pequenas. E nem a suspensão de vez. Não é uma suspensão provisória. Qualquer momento, Temporário. a empresa pode ir lá e sanar aquelas pendências e falar pro juiz, ó, tá aqui, ó, sanei. E voltar a cobrança. Entendeu? E nós vamos continuar pagando essa conta. Então, gente, depois disso, houve uma ação do Ministério Público Federal. Eles entraram com ação civil pública, querendo uma revisão, uma repactuação desse contrato. Louvável a ação do Ministério Público Federal, que entrou e agora é o Judiciário que vai decidir. Só que, por outro lado, a gente sabe que a gente vive num país que precisa do quê também? Segurança jurídica. E não é tão simples assim para a justiça ir lá e derrubar um contrato que já está firmado. Então não é algo tão simples. Uma omissão, um descuido lá atrás que gera consequências hoje. Aí, infelizmente, alguns que se omitiram da sua atuação, hoje querem se tornar o pai da criança. Hoje querem vir. A verdade é que hoje nós dependemos da justiça para tentar minimizar isso. Não sabemos quais as decisões que virão pela frente. A outra alternativa viável que eu acho, que aí poderia baixar o preço, era o seguinte: é a bancada federal colocar recursos, colocar suas emendas. Coloque as emendas de bancada aqui na BR-364 para diminuir os investimentos da empresa e automaticamente diminuir o preço do pedágio. Ou então para ampliar os trechos de duplicação, que é o que eu nosso anseio. Uma estrada dessa com tanto de carreta, nós precisávamos dela duplicada de ponta a ponta. Senão vai continuar... Não precisa ser individual, as emendas de bancada que são... Que é o volume maior. Né? Que é o volume maior. É a única alternativa que eu vejo. Porque cancelar esse contrato aí, infelizmente... quase impossível. Eu não vejo... Eu queria estar equivocado. Não é ser pessimista, não, mas é realidade. A empresa participou de um processo que foi tramitado. A menos que a justiça identifique... Opa, peraí, houve uma irregularidade no processo aqui. Opa, houve um vício aqui insanável. Tem que cancelar. Mesmo assim, isso leva anos. Porque a empresa vai recorrer, ela vai espernear, usar todos os meios jurídicos cabíveis para ela manter o contrato. Quem não quer, né? Sim. Ela foi lá, ganhou tabela cheia, só foi ela concorrendo, né? Ainda antes de entrar em execução, já teve um aumento de mais 10% no pedágio. Então, assim, é um contrassenso. Rapaz, eu fui no final de semana, estive fora de Rondônia, eu andei em estrada duplicada por R$ 1,95. R$ 1,95, duplicada. Andei em estrada quadruplicada por R$ 5,70. Aí eu chego em Rondônia, desviando os buracos, pagando R$ 37. É uma brincadeira. É um sistema, enfim, são muitos erros que aconteceram aí e nós, como se diz, infelizmente essa conta chega para nós. E as consequências chegam lá para o consumidor final. Não é só quem está na estrada que vai pagar, não. Porque o frete vai estar encarecendo. Vai encarecer. E o consumidor final vai pagar isso lá nos seus produtos. A conta vai chegar no contribuinte final. Né? Exatamente. O poder legislativo, além das muitas prerrogativas, tem também a parte da fiscalização. A parte da fiscalização, ela é chata. Sim. Você tem que se indispor com alguém. Você vai fiscalizar. Tipo, o vereador vai se indispor com o prefeito porque ele precisa fiscalizar. E, de repente, não está tão do jeito que era para ser e ele vai ter que se indispor. Mas o que a gente percebe hoje, às vezes é muito brilho no palco, né? Para anunciar as emendas, dinheiros, eu trouxe, eu vou levar, eu vou fazer, eu vou aqui e tal. Só que às vezes a fiscalização ela fica deficitária e nesse ponto, quando você colocou assim, é claro que no momento, primeiro ficou o seguinte, e vai ser palco, a 364 vai ter 700 e poucos quilômetros de palco político, até vereador eu vou pedir voto agora e eu tô contra esse negócio da 364. Então, quer dizer, é muita gente para usar esse palco enorme que vai ser agora. Mas, de fato, quando surgiu a liminar, todos fizeram o vídeo. Olha aí, vencemos, tá aqui a liminar, não sei o quê. Né? Então, é quase... Ganhamos. É igual aquele cara, né? Ganhamos, cara, não importa quem ganhou, eu quero ir pro churrasco. Então, assim, mas há uma palestra maior, uma propaganda maior nos recursos
eu levei isso, eu comprei isso, do que a fiscalização. E como equilibrar as duas coisas para que nem falte o investimento, de fato, porque as prefeituras precisam, o Estado precisa, e também não falte a fiscalização. A semana passada, né, que o senador fez um vídeo ali, o Marco Rogério. Sim. E aí, na 429. Quer dizer, faz tempo que está daquele jeito, e o vídeo veio agora, né? Talvez ficou sabendo porque ele teve que ir lá. Faltou. Está faltando mais gente para fiscalizar. Como que você pretende gerenciar essa questão? O avião de 2 asas, né? A canoa com o remo de um lado e do outro para não ficar tocando em volta. É só projeto de... É só isso. E o outro, como é que faz? Só um detalhe aqui, eu gosto de ser muito justo nas minhas falas, e eu preciso reconhecer aqui que o trabalho do senador Marcos Rogério, que promoveu uma audiência pública para discutir essa concessão da BR-364. Infelizmente, não deu tempo mais naquele momento, não surtiu efeito, mas foi um parlamentar que teve a iniciativa de levar o assunto, chamar a sociedade para discutir ele. Mas, infelizmente, os órgãos envolvidos já estavam, como se diz, já lá no final do negócio, já adiantado. Eu vou permitir você com a sua defesa, eu não vou concordar em termos assim. Entenda bem o que eu quero dizer. Eu vi ali mais, e isso não foi só ele, o Confúcio também fez, e o Confúcio fez questão de, num dia de uma audiência aqui, ele fez questão de falar de café, de não sei o quê. Eu falei, tá, mas vamos plantar café na BR? Não, então assim, queremos saber da BR. Então, eu vi mais uma forma, mas parece que a carta já estava selada. Então, talvez eu estou entendendo de forma errada, mas as audiências públicas que surgiu por aí, era mais uma forma para dizer assim, nós estamos preocupados. Mas, de fato, não mudou nada. Não alterou nada, no entanto que está do mesmo jeito. Então, foi perdido aquele trabalho porque se houvesse uma eficácia diferente, não estaríamos hoje nessa situação. Você quer ver um probleminha tão simples? Tipo, a carreta quando vai para Porto Velho tem 9 eixos. Passa ali, paga os 9 eixos. De lá para cá, paga quantos eixos? 9 de novo. 9 de novo. Então, quer dizer, não deveria pagar os 9. Mas não é o caso. Não quero tirar aqui mérito de ninguém, não. Entenda bem. Sim. Só estou dizendo assim. Não. No meu ponto de vista, foi uma palestra de oportunidade. Alguém que tocou a bola perto do gol e estava ali e falou assim, agora eu chuto pro gol. Mas tudo bem. Foi lá, não fez o gol, mas tirou a foto. Faltou. Confúcio Moura veio aqui em Médici. Marcos Rogério esteve em Ji-Paraná e até deu aquela confusão, né? Um vereador chegou lá e... não sei o que. Ex-vereador. Deu aquele converseiro danado e tal. Beleza. Mas, tudo bem. Foi lá e fez. O ex-vereador tirou mais proveito que ele, né? Foi. Mas, assim, como agir com essas duas situações? Fiscalizar e fazer aquilo que é as emendas e tal, e trabalhar para, rapaz, vamos construir, que nem a Silvia. Hoje, se alguém falar assim, me mostra vou usar aqui o rapaz da touca lá, né? Mostra algo que tem a marca dele. Fica difícil. Fica difícil você... Só a touca e o marketing da touca. Mas mostra da Silvia. Opa. Não, é diferente. A Silvia tem entrega no estado todo, né? Entrega e ampliações, tipo na PA e em outros lugares mais. Mas como fazer essas duas coisas andarem juntas para dar um resultado para a população de fato? Edinaldo, eu vejo que basta querer. Por quê? Hoje nós temos as emendas impositivas. Então não é mais aquela situação que o parlamentar fica refém do governo. Tipo, se eu não votar com o governo, ele não vai me liberar as emendas. É claro que eles dificultam um pouco mais, né? Como nós citamos aqui o caso do senador Marcos Rogério. Todo mundo sabe que ele não é da base do governo, né? Ele, muito pelo contrário, talvez seja a figura da bancada federal mais colada à imagem do ex-presidente Bolsonaro. Então isso traz um desgaste.
Mas é o seguinte, as emendas são impositivas, então o governo pode até retardar em pagar, pode até dificultar, mas tem que pagar. Obviamente, ele não vai ter acesso àqueles recursos extras, né, aquelas articulações a mais. Os bônus, né? Mas eu acho que é o seguinte, o parlamentar ele não pode perder essa essência da fiscalização, de representatividade realmente da população, de voz da população. Porque quando você vota, você dá uma procuração para aquela pessoa falar em seu nome. Sim. E a emenda, vamos dizer assim, é meio que o feijão com arroz. É o retorno dos nossos impostos. É claro que ele volta, depende dos parlamentares para voltar, para retornar para os municípios. Mas as emendas, vamos dizer assim, embora às vezes se faz tanto palco em cima delas, quase que uma compra de voto legalizada em cima delas, né? E a gente, quando você vai, por exemplo, numa pré-campanha, igual hoje eu sou um pré-candidato, você entra numa pré-campanha concorrendo com outros deputados do mandato, você entra em desvantagem no sentido de que o deputado está com aquele instrumento das emendas para pôr um recurso de associação em outro lugar, ele acaba levando uma vantagem. Mas o que eu quero dizer? Isso aí é o retorno dos nossos impostos. O Pacto Federativo nosso é isso aí, a gente paga o imposto, a maior fatia vai para o governo federal e ele volta através das emendas. Mas o parlamentar, eu entendo que ele não pode fugir, ele tem condições, sim, de ter essas entregas, de destinar as emendas para suas bases, para prestigiar suas bases, prestigiar os seus prefeitos, os seus vereadores, e em Brasília fazer o papel que deve ser feito de cobrança, de fiscalização, de denúncia, de brecar certas coisas que vêm contra a população, como foi esse pedágio, poderia ter sido brecado antes, né? Antes da concessão. Então, aí alguns falam assim, mas Rondônia só tem 8 deputados, São Paulo tem 70, mas tudo isso é articulação. Você tem que mobilizar, você tem que juntar bancadas com outros estados. Isso aqui, por exemplo, não afeta só Rondônia, afeta o Acre, né? Afeta o Amazonas. Então a gente tem que ter articulação e tem que sair como se diz, do comodismo. Não pode ficar de braço cruzado dentro do gabinete, não. Tem que ir para cima. É difícil? É difícil. Você vai ser, como se diz, vai ter uma carga mais pesada para carregar. Porque você enfrentar o sistema não é fácil. Mas também, aqueles que enfrentam, que têm a ousadia para enfrentar, eles conseguem o respeito da população também. Com certeza. Bom, quanto a... Josué, se me permite, deixa eu só trazer aqui uma informação. Aí eu peço licença, é só uma propaganda aqui que eu preciso fazer. Porque é o seguinte, é um produto que tem feito assim muito bem, né, para muitas pessoas, e diz que coisa boa a gente tem que falar. A leveza que transforma, né, o Secap Black. Ajuda na digestão, na redução de inchaço, retenção de líquido, corpo definido e uma série de coisas que hoje muita gente está apostando em tantas coisas, né, para emagrecer, para ter uma vida saudável. Aí aparece aqui na tela, tá ali, né? O 981037688 é o telefone para você fazer o pedido, tá bom? Pode entrar em contato aí. Perdão e vamos lá. Se é para fazer bem pro povo, você tem que falar mesmo. Pode nos interromper qualquer hora. Então é o seguinte. Vamos lá. Eu entendi na questão dos pedágios. Não vou dizer que é uma causa perdida, mas tem coisas que se o jurídico não conseguir reverter, é consequência de um contrato mal feito, e aí comparado igual o casamento, né? O cara tem que decidir antes de casar, depois a lei de Jesus é viver até que a morte separe, né? E aí eu não estou falando nos casos de agressão e etc não, tá, gente? Eu estou falando no caso de incompatibilidade. Isso. Eu digo, essa pessoa é incompatível, diz que quase todo mundo é incompatível com o outro. Sim. Entendeu? Um é mais alto, outro é mais baixo, outro é temperamental, outro menos temperamental, etc. Mas eu tenho um outro ponto que eu gostaria de citar também, Jonathan, que você, como da área do direito, também de repente pode nos trazer uma luz. Você falou da questão da insegurança jurídica, que é um ponto que a gente não pode, nem o jurista pode ter certeza eu diria, do resultado final, né? A insegurança jurídica faz isso. Faz o cara que é militante do direito fala, rapaz, eu penso assim, mas não tenho tanta certeza se no final a decisão será essa. Mas
E aí, falando em segurança jurídica, falar da desintrusão. E aí eu falo que recentemente, em Rondônia principalmente, surgiu alguns casos de famílias que estavam 30, 40 anos na sua propriedade, com título definitivo. Daqui a pouco vem uma ordem para despejar ele daquela terra, porque um índio passou por ali, porque um outro índio mijou no poste perto. Enfim, alguma razão que alguém entrou na justiça e reivindicou essas terras. E quando reivindica o lugar onde não tem documentação, tudo bem. Mas eu falo assim, como é que você enxergou isso? Porque nós enxergamos com muita surpresa essa questão. Porque se eu estou com o documento do meu carro, eu estou acreditando que o carro é meu. Daqui a pouco o cara fala, não, isso não é seu não, embora e aí isso aqui tem um outro dono. Como é que você enxergou essas ações e você acha que a Câmara Federal, o Congresso Nacional, tem como estudar algum meio para, eu digo, livrar esse pessoal desse... Não falando dessa pessoa só que está na ação, não. Eu falo dos outros que estão assustados, que pode ser a dele também um dia entrar como... Você está lá com o seu hotel, feliz da vida, contando aqui. Aqui tal, é terra de índio. Daqui a pouco o cara chega e fala, não, esse hotel não é seu mais não. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, porque os defensores dessas causas, os protetores especialmente, falam, não, a desintrusão dessas áreas é uma questão constitucional. É uma questão legal, uma questão constitucional. Né? Especialmente quando se trata de proteção a terras indígenas, né? Os protetores sempre vão defender esse lado. No entanto, é importante a gente afirmar também que o cumprimento da lei, né, ele deve ser feito com responsabilidade social e proteger a dignidade das pessoas. Se é dever constitucional do Estado cuidar das terras, né, proteger as terras, essas reservas e tudo mais... Mas é também dever constitucional do Estado proteger a pessoa, proteger a dignidade humana. Sim. E o que nós vemos é um desrespeito à dignidade das pessoas. Porque veja bem, talvez se porventura tiver alguém que não está muito antenado nessas situações, o que a gente vê? Que essas ocupações... Essa desintrusão dessas áreas não é de áreas ocupadas por invasores, por organizações criminosas que estão... Não é isso, são pessoas que de boa fé há 40, 50 anos ocuparam, muitas das vezes incentivados pelo próprio Estado, ocuparam essas áreas, né? E estão ali plantando, estão ali produzindo, não estão destruindo, estão ali plantando, estão produzindo, estão gerando renda, alimento para o campo, e que hoje é pego de surpresa com uma decisão como essa. E tinha documento, né? E tinha um documento, título exatamente. dado pelo INCRA, um órgão do governo. Exatamente. Então, assim, o negócio... Então, exatamente. Então é mais uma situação em que a política precisa entrar. Isso está no judiciário, mas isso tem que ser feito agora com diálogo, com responsabilidade social. Né? Eu acho que da forma com que as coisas foi conduzidas, né? Famílias que estavam ocupando ali por boa fé, de boa fé aquilo ali, elas não podem ser tratadas como criminosos, como pessoas que estivessem desrespeitando a lei. Não, eles estão ali, se teve uma falha, foi uma omissão do poder público há 40 anos atrás. Sim. Se teve uma ocupação irregular, foi o próprio poder público que possibilitou isso. Agora não é depois que a pessoa fez todos os investimentos, vai lá, tira, destrói e tudo mais. Então, eu acho que esses processos de desintrusão, eles devem ser acompanhados de ações integradas. Eu acho que não pode ser decisões isoladas. A lei, ela é fria. A lei, ela é fria. A decisão judicial, ela é fria. Né? O julgador, ele é frio. E às vezes ele interpreta ali a letra fria da lei. E a gente não pode aceitar isso quando do outro lado você tem famílias, tem trabalhadores, tem pessoas. Então é importante a entrada dos políticos, né, da ação política, ações integradas de assistência social, a questão socioeconômica deve ser levantada, né? Deve-se pensar na proteção das crianças, proteção dos idosos. Eu fico pensando, o que é mais importante? A proteção da terra indígena ali ou a proteção da criança, do idoso, do trabalhador rural que está ali há muitos anos? Então isso tem que ser posto na balança. Eu acho que existem coisas que tem que ser posto na balança. E isso só se
consegue fazer isso através do diálogo. Por isso é importante que a bancada federal seja uma bancada realmente altiva, que dialogue, que realmente sente com o Poder Judiciário para que possa sensibilizar isso. Não adianta fazer vídeo, não adianta ficar aqui no Estado fazendo vídeo, que eu sou contra, que eu sou isso, aquilo. Isso não resolve problema dessas famílias atingidas. O grande problema hoje da política brasileira é essa, que todo mundo pega assim, não, faço um vídeo aqui, gravei um vídeo, passei um mel ali na população e acho que está resolvido o problema. E alguns falam, olha que fulano está defendendo nós. Não basta palavras, precisa ação. Política não se faz só de discurso, política se faz de ação. Você tem que ouvir, você tem que sentar à mesa, buscar alternativas. É princípio bíblico que na multidão de conselhos há sabedoria. Então é o seguinte, decisões tomadas no judiciário, no STF, Brasília, isoladas por um ministro que não conhece a realidade de Rondônia, não conhece a situação da sua família, vai só olhar o processo frio ali, vai vir decisões precipitadas mesmo, decisões equivocadas, né? Então, eu vejo que é o seguinte, cumprir a lei não significa você agir de forma desumana. Não é agir de forma desumana, né? Porque a mesma Constituição Federal que assegura, né, além dessa proteção ao território, vamos dizer assim, a mesma Constituição Federal, ela garante também os direitos sociais, né, a dignidade da pessoa humana, a proteção da família, do trabalhador, né? Então, o papel do Estado é o quê? Harmonizar esses direitos. Existe um direito aqui em conflito. Sim. Um é a proteção da terra e o outro é a proteção da dignidade dessas famílias. Então o Estado tem que... Entra o que é política para poder harmonizar esses direitos. Então assim, a gente fica revoltado, decepcionado com o que tem acontecido em Rondônia, como que os nossos produtores têm sido tratados às vezes como bandidos, né? E não é a realidade. A legalidade e a dignidade precisam caminhar juntas. Eu sempre defendo isso. Legalidade e dignidade precisam caminhar juntos. Porque a política pública, ela precisa ser para quê? Para resolver, não para remover. Ao invés de remover as famílias, você precisa resolver o problema. Há um problema instalado, precisa resolver. Então eu entendo que o caminho do diálogo, da sensibilização, é um caminho para solucionar esse problema e tirar essas famílias dessa insegurança jurídica que elas estão vivendo. Eu penso ser um pesadelo. Não quero, eu fico me imaginando, se eu tivesse no lugar deles, como é que seria? Pessoas que têm uma história de trabalho ali construída naquelas localidades e hoje, por uma decisão de um ministro em Brasília, tudo é destruído do dia para a noite. Verdade. Nós temos muitos problemas. Esse é um dos problemas que a gente tem, essa insegurança. E é claro, hoje a responsabilidade da segurança pública é do governador e do presidente da República. Mas existe o papel do fiscalizador, dar uma apertada na situação, digamos assim. Mas hoje nós estamos aqui noticiando, né, os jornais do Brasil todo, aquela situação trágica que aconteceu em Porto Velho, com aquela professora de direito. E aí tem algumas questões, até aquele advogado Chiquini, aquele do... Ah, eu sei. É o famoso aí. Do pessoal do Bolsonaro lá. Do Martins. Esqueci lá. Felipe Martins. Ele até colocou uma situação que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, todos os bancos do Brasil, do Brasil inteiro, né? Não é o Banco do Brasil, todas as agências bancárias têm a porta giratória, não entra nem um canivete, não sei o quê. E as universidades, as escolas não têm isso. Então, há um problema grave que de vez em quando estamos noticiando. Entrou um cara com uma arma, outro entrou com um facão, com uma machadinha. E sempre depois da tragédia há aquela preocupação. Porque agora a gente deveria fazer isso e tal. Então, por que não trabalhar isso mais afinco, com fiscalização? Vamos lá, coloca como se fosse uma lei, uma obrigação que nas escolas tivesse dessa forma e dessa. Eu fiz teste em algumas escolas em relação assim, a eu entrar numa escola. Em alguns lugares que eu sou conhecido, você entra, claro, com muita facilidade. Mas já cheguei em escola que o portão está só encostado. Você puxa, entra
e tal. Você está lá dentro. Cheguei numa escola particular em Ji-Paraná, entrei e depois, né, falei assim, moça, tô aqui já há um tempo, ninguém me perguntou o que eu queria e tal. E ela abriu o olho assim, pelo amor de Deus. Então, assim, foi um susto. Mas vamos lá. Segurança pública é um caos e uma situação Mas tu difícil. avisou assim, não vim matar ninguém, não. Eu tô só buscando a informação. Não, eu falei, senão eu já ia apanhar ali, né? Primeiro da professora. Mas tem também a questão das estradas, que é a infraestrutura e tudo mais no sistema. E tem o maior de todos, fura-bolo e mata-pioi, que é a saúde. Todo mundo tem uma, digamos assim, uma paixão por algo. Eu gosto muito de estrada, porque sem estrada a ambulância não vai, o menino não vai para a escola. Eu penso assim. A maior parte, eu não quero incumpridar muita pergunta, mas para você entender, a maior parte hoje dos políticos, principalmente de Rondônia, citam uma frase que eu acho muito hipócrita, porque ele diz assim, a nossa indústria é o agro. Cara, então não é importante para nós, a nossa única indústria que nós temos, ou a maior indústria que nós temos. Por quê? Porque o agro passa pela estrada. O fazendeiro não consegue tirar o seu boi depois de gordo com muita facilidade, o insumo não chega na fazenda com facilidade, ou seja, o agro está sendo penalizado, porque o fazendeiro, ele não quer que você vá lá dar ração para o boi, ele não quer que você vá lá dar uma vacina, não quer não. Ele quer estrada para entrar e sair. É um gargalo muito difícil, mas hoje a linhagem do Jonatas, eu penso nisso. É claro que eles falam assim, não, vamos levar meio a eito aí. Sim, tem que trabalhar em todas as áreas. Mas tem alguma coisa que te pulsa mais forte. O que é? E como que você pode comentar sobre essas questões do nosso estado? E a gente caminha já para o final do nosso programa, até para que você tenha também um momento para você dar uma respirada. Muito bom, Edinaldo. Obviamente, as emendas, 50% delas, elas vão para a saúde. Então, a saúde, ela deve ser a prioridade de um futuro mandato nosso, porque sem vida não existe mais nada. A convite da Silvia, se a Silvia vai para o Senado, você precisa suprir essa. E é isso essa que nesse ponto eu iria chegar. Essa bandeira do câncer. A Silvia mandou um beijo para você aqui. Nós não vamos entregar nada, só tô. Não, Silvia Cristina? É. Pensei que era outra Silvia. Não, Silvia Cristina. Então ela tá assistindo. Eu mandei para ela, né? Aí ela disse assim. Eu falei, olha quem está comigo aqui. Ela falou assim, manda um beijo pro meu queridão. Beijo bonito, um beijo. Ela é importante, hein? Ela é um amor. Essa mulher é diferenciada. Eu aprendi a admirar e a respeitar. E deixa eu dizer para você. Então, eu sinto essa responsabilidade com esse vácuo da Silvina para o Senado. Obviamente, ela vai poder ajudar muito mais ainda a Rondônia no Senado. Mas eu sinto o dever de dar sequência a esse trabalho, né, tendo uma oportunidade no futuro mandato, Deus e o povo nos dando essa oportunidade. Hoje nós ainda somos pré-candidatos, deixar bem claro isso, candidatura só após as convenções, mas de dar sequência nesse trabalho que a Bonita faz na saúde de Rondônia. Então nós vamos ter um olhar muito fixo para isso. A nossa região central ainda tem um desafio muito grande na parte ortopédica, né? 429 também, nós dependemos muito de Cacoal e está sobrecarregado. Então nós precisamos das parcerias com a iniciativa privada, através das emendas, colocar os recursos e terceirizar essas cirurgias, como já começou a acontecer já em Ji-Paraná, terceirizando para o HCR, outros municípios estão terceirizando com outros hospitais particulares, e tudo isso precisa de recursos, precisa de investimento, porque hoje a fila por uma cirurgia ortopédica é muito grande, e quem mais precisa disso normalmente são trabalhadores autônomos. É aquele cara que monta na motinha dele para ir pro trabalho todo dia, vai lá e quebra uma perna. É o pedreiro que vai lá e quebra um dedo. Aí ele para de trabalhar, aí a crise já entra dentro de casa. Então é algo que não dá para esperar. Saúde pública não se pode esperar. Tudo às vezes a gente pode esperar. A estrada você ainda espera uns dias. Várias coisas você espera. Saúde você não espera. Então por isso que é uma das bandeiras que nós vamos realmente carregar com responsabilidade, não é só com discurso, não, mas com ações concretas. E o outro aspecto, você citou muito bem, a infraestrutura. Não tem progresso
não tem progresso no estado se não tiver uma infraestrutura adequada. Nós, por exemplo, padecemos aqui na nossa região com a questão do aeroporto de Paraná. Não tem uma infraestrutura adequada, um terminal adequado para receber aeronaves de grande porte, ou como nós gostaríamos, quem sabe, 2, 3 vezes por dia. Hoje nós estamos aí, acho que 2 ou 3 vezes por semana. A partir de abril agora tem uma promessa que vai ter 5 dias na semana. Já melhora um pouco, mas ainda não é suficiente. Porque como que nós vamos atrair os grandes empresários para cá? Então, assim, é realmente necessário infraestrutura em todos os aspectos, inclusive na estrada também. E quando eu falo em infraestrutura, e quando a gente pensa lá no produtor, fortalecer o nosso agro, é levar tecnologia para o homem do campo. Hoje, a dificuldade de mão de obra está em todo lugar. Mas tudo que você puder investir no homem do campo, que não está fácil a vida dele, a gente vê muito discurso e pouca ação prática em prol do produtor rural. Então é o seguinte... O boi, os insumos tá caro, não baixa o preço, mas o boi tá lá embaixo. O leite, nem se fala. O cara entrega o leite todo mês sem saber quando ele vai receber. Um mês, depois, no final do mês que ele vai saber o valor. Um mês é uma coisa, outro mês é outra. É uma vergonha. E aí, se o poder público, se a classe política não entrar junto, ajudando, levando tecnologias como drones, equipamentos para facilitar e para dar mais agilidade no trabalho dele, ele vai acabar desistindo da terra e vai vir para a cidade. Ele vai querer vender aquilo lá e vir... tem uns que já deixou o campo e falou, não, eu vou para a cidade, vou fazer prédios comerciais, casa para alugar e tudo mais. E a gente precisa realmente investir nesse homem do campo para que ele fique lá. E através das emendas parlamentares é um instrumento que você consegue fazer isso. Então nós vamos ter esse olhar muito voltado para esses aspectos aí, para que a gente possa conseguir avançar ainda mais. E eu penso, o Edinaldo e Josué, em um futuro mandato, na condição de pré-candidato, o que eu visualizo? Realmente de um mandato onde se escute mais. Eu acho que a gente precisa mais de escuta. Às vezes o parlamentar está em Brasília e ele fala assim, rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa de Presidente Médici. Aí ele olha assim e fala, rapaz, eu vou mandar lá para Presidente Médici um parque lá para a cidade. Lá. Eu quero um parquinho, um negócio para as crianças brincar. Mas é isso que o Presidente Médici está precisando mesmo? De repente o maior clamor aqui é uma creche, que de repente está faltando vaga nas creches para as mães poderem trabalhar. Verdade. De repente está faltando... uma unidade básica de saúde. Então, assim, eu acho que a gente precisa, um mandato, ele precisa ser construído especialmente através do diálogo. Ouvir primeiro, para depois você tomar as decisões e os direcionamentos que correspondam aos reais anseios da população. Existe o distanciamento, às vezes, do parlamentar, distante das suas bases, distante da população, façam que ele tome decisões que de repente não correspondam às prioridades daquela cidade. Então essa é a nossa visão. Eu já vi nesse bastidor de política, por isso que eu falo para vocês que Deus me preparou durante 30 anos. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros de acertar mais do que errar. Por quê? Eu já vi muito político acertar, mas já vi muito político errar também. E eu aprendo com os erros dos outros. É melhor você aprender com o erro dos outros com o seu erro do que com o seu erro. Porque com o erro da gente dói. Não é isso, José? É verdade. Quando a gente erra, dói. Fala, nossa, eu errei aqui. Ó. Tô pagando o preço desse erro aqui. Dói. Quando você vê o outro errando, você fala, rapaz, olha ali a lição. Isso eu não vou fazer. Porque eu não quero passar por isso que essa pessoa tá passando. Entendeu? Não é egoísmo, não é nada. Mas eu sempre falo, aprender com os nossos erros dói. É melhor você aprender com os dos outros e não cometer os mesmos erros. Então, nesse tempo, eu vi políticos acertando e vi políticos errando. E a gente aprende em todas essas situações. E eu gosto muito de aprender. Eu estou constantemente aprendendo. E é princípio bíblico, né? Pronto para ouvir, tardio para falar. Para a gente não errar. O manual que você tem aí te leva longe. Esse manual é bom. Amém. Josué, a gente está caminhando já para o final. Já caminhando para o final, eu digo que eu fico feliz, me senti honrado que você aceitou o nosso convite. Não tenho dúvidas de que você está preparado, igual você disse, são 30 anos, foi uma faculdade. Com 30 anos dá para você fazer faculdade, pós-graduação, entendeu? Dá para você pós-graduou ouvindo o povo. Nós aqui temos um conceito no nosso programa que
nós colocamos o político não como patrão, mas como empregado. E aí eu falo que já aconselhamos aqui algumas sabatinas, dizendo o seguinte, que as pessoas, às vezes, eles pedem uma oportunidade, que você está pedindo uma oportunidade de emprego, de trabalhar pelo povo. Só que muitos deles chegam lá e esquecem disso e acham que é patrão. E acham que o povo é que não pode questionar mais seu mandato, porque o povo é que é seu empregado. Então, eu desejo boa sorte a você, desejo que você chegue lá. Mas eu queria que você se comprometesse, ao chegar lá, você vir, não só no nosso não, mas principalmente em programas iguais a esse, que você não precisa combinar o que vai falar, mas que você possa ouvir os anseios da sociedade. Não vou colocar os seus comentários tudo no ar aqui, Jonathan, porque é o seguinte, primeiro que eu só vi aqui parabéns, parece que você está aniversariando hoje, não, né? Parabéns. E um monte de gente torcendo por você, uns falam meu futuro deputado, e o Paulo cantou aqui só ótimo, bom, da questão da oratória. O que esse comentário aqui foi muito o que nós já falamos aqui também sobre a sua desenvoltura, sobre a sua segurança quanto a isso. E o que eles estavam na rede social era só confirmando aquilo que nós falamos aqui. A impressão que fica é uma boa impressão, graças a Deus por isso. Né? Então, assim, muitos parabéns. Então, eu digo que a gente só dá parabéns aqui a político quando ele está aniversariando. Por isso que você está aniversariando, porque recebeu um monte de parabéns. Só vimos comentários positivos. Isso demonstra... E deu bastante. E deu muito comentário. Vendeu bem hoje. Então, assim, isso demonstra que, primeiro, você não está sozinho. Além da sua família, existe uma gama de pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu trabalho, que acreditam que teu projeto pode dar certo. Então, você já vai chegar lá com uma responsabilidade grande. Se só sua família acreditasse, eu acho que sua responsabilidade já era grande. Então, eu acho que o fato desse tanto de gente estar avalizando a sua postura, a sua responsabilidade dobra. Mas só que eu estou falando aqui para dizer que eu não sou empolgado com ninguém. Já dei o voto de confiança aqui, falar que eu confio em você, acredito que você tem capacidade para isso. Mas eu estou falando o seguinte, porque mesmo os caras que são meus amigos, mas ele ganhou, eu vou tratá-lo como funcionário do povo e eu vou cobrar. E tem que ser dessa forma. Entendeu? E então, nessa bancada aqui, quem senta aqui, ele é cobrado. Então, eu tô falando para você não estranhar quando chegar lá, mesmo que o povo esteja continuar dando parabéns, a gente vai cobrar essa postura, essas ações, não só questão de emendas, eu digo de postura mesmo, de votação, de se posicionar com a mente de Cristo, igual você disse que foi desde cedo. Você foi treinado com esses valores cristãos, então a gente vai te cobrar essa conduta cristã, que você continue com essa conduta. Isso. Então, quando eu falei fiz o convite, falei pro Edinaldo, inclusive o Pablo já tinha falado contigo, eu falei, não, é a mesma pessoa. Ele falou, rapaz, mas todo mundo tá falando bem, para traz esse cara para esse cara, porque o pessoal tá falando bem. Então, assim, isso é bom, isso é bom. Eu digo que um testemunho vale mais do que um depoimento. Sim. Porque é muita gente que está avalizando aqui o seu projeto. Eu diria que é o projeto porque a candidatura é depois, né? Se for passado pela convenção. Mas pelo menos o projeto, a ideia, nós não recebemos nenhum comentário negativo. Todos foram positivos. Que bênção. Eu digo que aumenta a sua responsabilidade. Eu quero só desejar boa sorte, te agradecer pela confiança de ter vindo aqui. Esse podcast aqui tem muita gente que corre dele, mas você veio para ele, disponibilizou o dia que nós que fizemos a agenda e falou tal dia, não, então tá pronto, o dia que marcou você veio, não teve frescura, e eu torço que você chegue lá, porque em você chegando lá e colocando essas ideias que você colocou aqui em prática, eu sei que Rondônia vai ganhar muito com a sua presença em Brasília. Amém, eu agradeço, Josué, pelas suas palavras, eu, Edinaldo, também. E dizer o seguinte, Deus é muito bom comigo. Nessa caminhada, nesse projeto, Deus trouxe para perto de mim muitas pessoas. Falei muito da Silvia aqui e eu não posso deixar de falar do deputado estadual Nim Barroso. Uhum. O Nim é uma pessoa, nasceu ali de Paraná, família Barroso, que é uma família grande aqui em Presidente Médici também. Uhum. E o Nim, fomos amigos há muito tempo, ele era assessor do vereador Josiel, eu era assessor da vereadora Solange, éramos amigos ali, vizinhos de gabinete, os dois eram do mesmo partido, né? Uhum. Os dois vereadores, e nós assessorando.
E, de repente, logo no início, quando começou a semear a semente desse projeto, eu aproximei dele, compartilhei com ele e ele falou, vamos juntos. E é um deputado que está no mandato, primeiro mandato, tem um trabalho brilhante, inclusive, para o presidente Médici. Sim. O Ninja colocou mais de 5 milhões de emenda aqui no primeiro mandato. Às vezes a gente vê algum deputado que já está com mais mandato, fala, coloquei tantos milhões. Mas o Ninja, só nesse mandato, que é o primeiro dele, já colocou mais de 5 milhões, inclusive aquela praça no centro ali, que está ficando muito bonita. Acho que vai ser inaugurada nos próximos dias aí. Esses dias para trás eu visitei aquela praça lá com ele. Então, assim, é uma pessoa que tem investimento aqui na cidade, investimento dos municípios da 429, já tive a oportunidade de andar com ele até Costa Marques, e achei de Alvorada Costa Marques emenda dele, né? De Paraná, então nem se fala. E, enfim, é um parceiro. Cara que realmente, simples, né? Um cara simples, um cara humilde, tremendamente. O Ninho conquista as pessoas realmente pela humildade dele. Verdade. Uma pessoa que começou de assessor, virou vereador, reelegeu o mais votado da cidade, virou deputado. E eu tenho certeza que esse ano ele entra para a história de Rondônia, consolidando realmente a sua atuação política, porque ele não perdeu a sua essência. Ele não perdeu seus valores, e que da forma dele discreta, ele vai fazendo o trabalho dele e sem escândalo, sem nenhum problema, sem nenhuma mancha no seu nome. Verdade. Então hoje é uma pessoa que tem aberto as portas para mim em muitos lugares, e eu tenho uma gratidão muito. Então, em nome do deputado Lim Barroso, em nome da Silvia Cristina, em nome do vereador Gilmar Antunes, da Poliana, que foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim aqui em Presidente Médici, para mim avançar aqui, da Marli Bomba, do Pablo, do Brito, enfim, em nome desses aqui eu queria estender os agradecimentos a todos eles que nos acompanharam e que estão acreditando nesse projeto. Eu falo assim, realmente a minha responsabilidade é muito grande. E o que eu acho interessante, Josué e Edinaldo, eu sei que já está partindo para o encerramento, Fica tranquilo. mas é o seguinte, eu vejo que esse projeto ele iniciou lá na minha infância. Eu convidei uma pessoa para esse projeto que ele era vereador em Ji-Paraná no momento que eu era assessor do ex-vereador Romildo Pereira, e eu tinha 15 anos de idade. E ele passava por mim pelos corredores, ele não me cumprimentava. Um médico da cidade, vereador, um cara bem... Era líder do prefeito Assir na época, e ele nem me cumprimentava. Para mim, eu era mais um ali para ele. Há pouco tempo agora, que eu convidei ele para entrar nesse projeto, ele disse, Jonas, eu te observo desde o ano 2000. Você, o seu caráter, a sua postura, e foi falando que eu fiquei admirado de quanto ele me observava. Então isso me deixa feliz. Eu falo, campanha não se faz no período de campanha. É verdade. Campanha é a sua história. Então hoje eu tenho ex-funcionários meus que estão lá na Bolívia, no Paraguai, fazendo medicina, e estão de lá torcendo e compartilhando com os amigos aqui o projeto. Eu tenho ex-funcionários em outras cidades de Rondônia. Eu tenho pessoas que, como se diz, que em algum momento da vida já passaram por nós e hoje estão somando com a gente. Então, assim, isso me enche de gratidão, primeiramente a Deus, porque o mérito não é meu, vem de Deus, é bênção de Deus, mas também me enche de responsabilidade, porque eu falo o seguinte, todo privilégio te traz uma grande responsabilidade. Então são pessoas que às vezes por alguns momentos estavam desacreditadas. Semana passada teve uma amiga que me levou para uma reunião e ela falou assim, eu nunca saí da minha casa para pedir um voto para ninguém e nem para apresentar ninguém, mas esse aqui por esse aqui eu estou fazendo. Então isso me dá uma grande responsabilidade, a gente sabe dela, e por isso nós vamos com muita humildade, com muita responsabilidade, conduzir esse projeto com seriedade. Após as convenções, sendo aprovadas as convenções, uma candidatura com responsabilidade, e depois no futuro tendo uma oportunidade, aí a responsabilidade é maior ainda. Aí é, como se diz, honrar a confiança, a expectativa, as esperanças de pessoas que talvez estavam até desiludidas com a política, né? Que em alguns momentos pensaram, quem sabe, nem votar, como eu já pensei em alguns momentos, mas que estão apostando em um projeto novo. Então, foi um privilégio poder estar aqui com vocês. Eu quero agradecer mesmo. Vocês, eu fico olhando assim, às vezes é privilégio que a gente tem, que eu falo, mas não tem nem mandato, não tem nada. E vocês gentilmente nos cedem esse espaço aqui para que a gente possa nos apresentar, compartilhar um pouco daquilo que nós pensamos e sonhamos, né? Não só para Rondônia, mas para o nosso país. Eu agradeço a vocês, agradeço àqueles que estiveram nos acompanhando até agora. Uma gratidão, um beijo no coração de todos, que Deus continue abençoando, né, a todos. E eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para o nosso estado,
para o nosso país. É uma terra abençoada, uma terra rica e nunca vamos desistir. Não vamos desistir de Rondônia, não vamos desistir do nosso país. Enquanto nós estivermos aqui, nós não somos desse mundo. A vida aqui não é para sempre, é de passagem. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus nos colocou aqui para sermos sal e luz. Então é isso que nós devemos fazer. E é muito interessante essa palavra, né? É o sal para não estragar o negócio e a luz para falar o caminho. Exatamente. Agradecer as inúmeras pessoas que mandaram mensagem, que vão assistir depois. Agradecer os nossos parceiros, né? Apareceu na tela aqui, são parceiros nossos. Jonatas, eu gostei muito, né? Josué já citou aqui, porque não combinamos nada. Nós temos esse costume de trabalhar dessa forma. A gente convida, então venha preparado, que aqui vai sair. Né? Você assume o risco. Se está preparado, a gente não tem esse negócio de, ei, você quer falar sobre isso? Não. Então, vamos lá, o bate-papo mesmo, muito agradável, você muito desenvolto, né? No entanto, que a experiência faz isso, né? Sua caminhada. Edinaldo, só um parênteses aqui, eu vim preocupado, tá? Porque muitos anos atrás eu já ouvi o Josué Siqueira. Você não lembra se eu tinha ouvido. Por que o Josué, embora não era daqui, eu assemelhava mais a ele? Porque ele tinha um irmão jornalista de Paraná. Então o Siqueira, e eu observava, eu vi que ele era polêmico, apertava. Aí de vez em quando eu vejo vocês aqui também, vocês apertando alguns, eu falei, rapaz, como é que vai ser esse negócio aí? Isso não é casinha, não. E eu me senti bem aqui com vocês. Não, mas é assim, esse é o nosso estilo. Cada caso um caso, né? E quando eu digo assim, é pelo fato, quando Deus agraciando tudo isso aí, selando tudo isso, e você voltando aqui, vai sentir um pouco de diferença no tom da pergunta, talvez, da próxima vez. Aí é cobrança, mas né? aí é cobrança. Mas o que nós queremos hoje, nada mais é, porque nós somos, além de jornalistas, nós somos também cidadãos que estamos no município, queremos a benfeitoria. A partir do momento que a gente cobra, tipo, né, esses dias eu passei por num local e uma pessoa me chamou e falou, Dinaldo, olha a situação que está aqui, o tanto de pneus que nós temos aqui guardados e ninguém faz nada, né? A gente está aqui com isso, não sabemos o que fazer, jogar fora você não pode e tal. E aí eu fui, cobrei o secretário, né, o secretário me atendeu muito bem e já deu um posicionamento. E era a semana passada, viu, secretário? Talvez o senhor, não sei... Esqueceu? Não sei como é que está o calendário aí, mas a semana já virou, hoje segunda-feira, então quer dizer, é o segundo dia da semana. E eu mandei mensagem, falei assim, tá lá, já deu certo? O cara falou, não tá do mesmo jeito. Então assim, secretário, o que era para a semana passada ficou para essa semana. Então, assim, a gente cobra, mas não é porque a gente quer, vamos fazer um sensacionalismo aí. Não, a gente quer cobrar para ver se há resposta. Ó, o Wesley está lá, ó. Eita, disse que vinha fazer um programa aqui, tal. Aí, Josué, disse que você ficou de lá. Mas deixa ele sentar na bancada aqui. Venha, Wesley. Um abraço, Wesley, lá em Urupá. Eu quero que você leve o Jonathan lá. Isso. Eu quero que você leve o Jonathan lá na Help. Isso aí. Viu, Wesley? Já encaminha aí também. Talvez, Jonathan, você saiu de casa pensando em falar algo e de repente a gente não perguntou aqui, não tocamos o assunto e falou assim, poxa, se eles perguntarem isso, eu quero falar isso, mas talvez a gente não perguntou e esse é o momento para você. E eu saí pensando, eu já até esqueci. Mas eu falei do deputado Barroso aqui, ele mandou um abraço que estava assistindo. Tá? Nós queremos ver o senhor aqui, deputado. Inclusive o Cássio Góes vem dia 6. Antes do dia 6 dá para o senhor vir aqui, deputado Ninho Barroso. É bem-vindo também. Ou antes ou depois do carnaval. Quero agradecer a presença do João também, né? O segurança, forte, né? Mas você vê, o que você acha desse segurança aí? É forte. E ele tava ali tirando selfie e tal, eu falei, esse é um bom segurança. Preocupado e... O Mirandão, né? O Mirandão trouxe 2 seguranças, eu falei, não, Mirandão, esses 2 aqui só se for na carreira, porque... Esse meu segurança aí tem 1,50 m, rapaz. Quem não viu ele, rapaz? 1,50 m. Eu só não vou falar pra vocês como é que ele é conhecido de Paraná, o nome dele. Não fale não. Não vou falar. Não fale não. Não. Gente boa. Mas, Jonathan, sucesso pra você, meu irmão, que da mesma forma simples, né, que você se apresentou aqui hoje, continue, né? Independente do espaço que Deus reserve para você pisar, continue.
falar igual um amigo, né? Eu sempre gosto de lembrar disso. Ele dizia para mim assim, Liminha, ele me chamava de Lima, né? Não me prove ao contrário, não, porque eu gosto muito de você. Então eu quero que você continue sendo essa pessoa, né? Alcançou o que alcançou por mérito e sofrimentos. Quando você disse assim do picolé, né? Que demorava 30 dias. Aí esse dia uma pessoa falou para mim assim, você já pensou, Ginaldo, que o doce, o picolé daquela época, nossa, era mais gostoso? Eu falei, não era, cara. É porque a gente demorava 30, 40 dias para comer um doce. Então, quer dizer, cara, tinha mais sabor o negócio. Então, assim, que carregue essa seriedade atrelado à simplicidade, né? A simplicidade, humildade, ela não está na roupa que se veste, no calçado que, né, se calça, nem no carro que anda, mas está dentro. Sim, né? sim. E aí, onde chegar, isso abre porta, e o contrário disso fecha a porta. Então, o que nós queremos é isso: alguém com o pé no chão, firmeza no coração, e olhando para frente, dizer assim: ó, esse é o caminho, é para frente que o carro canta, e estamos aqui. Amém. Sempre que precisar voltar, aqui tem porta e fechadura, mas tem um segredo, né? A chave está debaixo do tapete. A gente fala isso para as pessoas que a gente quer bem. Bacana, eu agradeço muito. E lembrei de um detalhe, que às vezes você está nos assistindo aí, pode nos conhecer melhor através da rede social. Então é só seguir lá, Jonatas França Oficial, Jonatas França Oficial, e você vai conhecer um pouquinho mais do Jonatas, da família, minha esposa, meu filho, o que penso, os nossos posicionamentos, os valores. Então, é sem H, tá? Jonatas França, igual na Bíblia mesmo. É um amigo de Davi. Jonatas França Oficial. Porque tem gente que chama de Jonas, de Jonathan, de Jonathan, de tudo, mesmo de Jonatas. aí lá vai pegando meio político França. Pode falar o França. Mas Jonatas França Oficial pra você nos seguir no Instagram lá. Aproveitar e mandar um abraço. Mandar um abraço para a irmã Deir também, que chegou ali. Ó, abraço, irmã Deir. A irmã Deir tá assistindo. A irmã Deir é muito amiga do vereador Josiel. Eu sou fã da irmã Deir, de ouvir o vereador Josiel falando da irmã Deir. Pronto, e amiga também do senador Marco Rogério. Exatamente. Ele comia frango com como é o nome? Taioba na casa dela, né? E ele gostava muito. Então, o Alex Redano também. O Alex Redano. O Rafinha, lá em Alvorada, eu vi que ele postou seu link, ele postou seu banner, postou tudo, o Rafinha lá. Ele era de Tancredópolis, foi candidato a vereador a vez passada e tá lá assistindo a gente também. Um abraço pro Rafinha, um abraço pro Zé Carlos, lá que é o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Alvorada, grande parceiro nosso também, o Alverino, o Laurindo, enfim, eu começo a citar nomes aqui, rapaz, eu comento injustiça. Como eu vi no status dele, eu falei, então ele vai estar acompanhando. Não, ele falou comigo, mas a hora que eu tava vindo pra cá, eu tava falando com o Zé Carlos também. Eu lembrei dele, lembrei do Laurindo. Mas enfim, são muitos amigos que a gente tem lá em Alvorada também, em Tancredópolis, né? Até encontramos um dia na Igreja Assembleia lá, né? No culto lá na igreja, foi muito bom. Lá em Urupá, quem tá nos acompanhando também, o ex-vereador Vanderlei Galdino me mandou mensagem aqui. Vários vereadores aí. O Wesley da Help TV é de lá, por isso que eu falei pra ele te levar lá no podcast dele lá. Aqui, ó. O vereador Vanderlei, lá de Urupá, né? Ex-vereador. Foi o quarto mais votado, mas o partido dele não fez nenhum vereador e ele ficou fora. Olha só. E ele falou, estamos aqui acompanhando, né? Rogildo, lá de Paraná também, o professor Rogildo, foi colega meu. Foi colega enquanto fomos secretários, né? O Rogério foi diretor de escola, depois foi presidente da MT, e há pouco mandou mensagem. Foi muita gente que mandou mensagem aqui, ó. Pode mandar alô aí. Agora esse é o momento, porque esse aí é a pergunta que a gente não faz. Exatamente. Tem que mandar abraço. mandou mensagem aqui, ó. Manda abraço pra família. Eu sempre recordo aqui, uma vez... Juraci, o ex-vereador Juraci mandou um áudio aqui. Áudio não dá pra me ouvir aqui agora, mas certamente o Juraci deve estar nos ouvindo também. Um abraço, Deixa eu ouvir aqui só. Pode ouvir. Se for cobrança, Juraci, vai fazer a minha... Olha aí, ó. Juraci falou que tá nos ouvindo também. Uma pessoa muito especial que eu pude conhecer também. Boa. Do setor Riachuelo, né? Sim. E lá da 114. Isso, da 114, enfim. O Juraci que foi vereador aqui. Foi vereador. É muita gente boa, rapaz, que tava nos acompanhando aqui. Agora que eu tô olhando aqui, ó. Tava falando assim eu entrevistei uma pessoa aqui uma vez, né? E ele mandou abraço e falou tal e tal, e falou de pai, de irmão, de amigo, não sei o quê. Aí a hora que acabou o programa, ele falou assim...
Aí a mãe dele mandou um áudio. Você esqueceu da mãe? Eu falei, meu Deus do céu, não esquece de mãe, não. Então eu já digo logo, mande abraço pra família, né, pra ninguém. Mandar um abraço pro Edson, o gordo das mudas, tá lá acompanhando. Ele, ô, rapaz, manda alô pra nós aí. Um abraço. Muita gente mandou mensagem. Não, é muita gente. A gente de Vilhena mandando mensagem aqui que tá assistindo vocês. Lá de Rolim de Moura aqui, um irmão da igreja, o Aguinaldo. Bom. O Laurindo mandou aqui, lá de Alvorada, eu já falei o nome dele. Falando de Rolim de Moura, o prefeito Aldo Júlio, ele falou que virá, só está a questão de marcar a data. Jurandir, Aldo Júlio, de marcar o prefeito o Hélito também de São Francisco. Então, eu falei em Rolim de Moura, eu me lembrei. Tem de São Felipe, né, que já está agendado. São Felipe está agendado. São Felipe vai ser dia 20, às 15 horas, e de Alta Floresta, Judamo, 23, também às 15 horas. É isso? É isso aí. Então tá certo. Muito obrigado, sucesso para você. Obrigado você. Hotel... Ó, o pastor Santinho, lá de Vilhena também, ó. Tô ligado, parabéns. Pastor lá de Vilhena nos ouvindo. Opa, parabéns pela entrevista. Estamos indo longe. Rapaz, tá bom, viu? Esses dias tinha... depois eu vou lá nas redes, né? Dar uma olhada lá, o sistema aqui mostrando aonde que tava... Aí tinha gente assistindo lá na... Qual é o nome? Ucrânia. Ucrânia. No meio da guerra. No meio da guerra. Eu falei, rapaz do céu, Eu senti o cheiro da bomba. Eu falei, se é pra guerra, não chama nós não. Que o Lázaro, nós demorou pegar o trem aqui, imagina agora ir pra guerra. Fabiana, aqui Genival. Parabéns, meu amigo Edinaldo, pelo programa. Nos dá a oportunidade de conhecer melhor as opções. Tudo verdade. indica que o cabra é bom. Um abraço ao Genival lá a Kevin Refrigeração. E eu não posso deixar, eu vi aqui a Fabiana Bia, não associei, viu, Genival? Quero agradecer o Genival. Sabe aquele camarada que fala assim, rapaz, eu vou lhe ajudar. Ele foi lá na minha página, pegou a página, no link, mandou para os amigos para seguir. Eu falei, cara, que fantástico, bacana, né? muito bacana. Eu não pedi nem nada, ele fez isso. Meu irmão, muito obrigado. Dela da Kevin Refrigeração. Obrigado mesmo. Olha aqui, sabe quem falou que tá ligado aqui? O Diego. O Diego é um ex-funcionário do hotel e hoje que está lá É isso que eu queria Paraguai. falar, rapaz. Eu queria falar. Eu tava aqui e falei, eu precisava lembrar do negócio que eu ia te falar. Tem duas classes de pessoas muito importantes para quem tem uma empresa, que é a família e o funcionário. E o funcionário falar bem do patrão, né? E o ex-funcionário... O ex-funcionário, você tá de parabéns. Ele tá fácil, lá, não. tá lá no Paraguai. Mandou mensagem aqui agora, tô ligado, porque a família, eu não sei o Habla nome da mãe espanhol, dele. senhor, muito pouquinho, senhor. Eu não sei o nome da mãe dele, mas a mãe dele mora. Inclusive, Diego, você falar o nome dela aí, ela mora aqui em Presidente Médici. A família dele é daqui de Médici. Será? Eu sei. Aqui tinha um Diego mesmo que foi. Eu não sei falar o nome. Eu não sei falar o nome dela aqui. Tem um Diego que casou com a minha. Fala aí, Diego, o nome da sua mãe. Um abraço aqui lá pro Veloso da Saúde, lá de Ouro Preto também. Tá mandando áudio aqui, deve ser que tá ouvindo. Porque... O Veloso aqui assistindo no YouTube. O Veloso da Saúde, é um caba bom, rapaz. Deu audiência boa. Marilza é o nome da mãe do Diego aí, escreveu aqui agora. Marilza. É Marilza, ela é moradora aqui de Presidente Médici, parece que num sítio bem colado na cidade aqui, alguma coisa assim. Eu já vi ela há alguns anos, ela tem um viveiro, me parece que aqui. Então, talvez agora você tá lembrando aqui. Eu conheço a Marilza, não sei se é a mesma, provavelmente. Mas é isso, agradecer mais uma vez, Josué. Amanhã tá de volta, hein? De volta. E amanhã é quente de novo, hein? Porque amanhã... Aquela câmera ali? Amanhã, doutor Janari, advogado do Janari, ele vem esclarecer muitos pontos que o pessoal ainda tem dúvida a respeito do município. Então, o assunto vai girar sobre o presidente Médici, tá? Então, amanhã às 19 horas, o doutor Janari é um advogado que já tem um amplo conhecimento na gestão pública, tanto trabalhou na Câmara como Prefeitura, já foi procurador, então alguém que tem um conhecimento vasto também na área do direito, e ele vem falar sobre alguns pontos da gestão em Presidente Médici. Inclusive, falando em gestão, o prefeito Sérgio do Esquinão, prefeito, esse espaço está aberto para Vossa Excelência, tá? Também falar. Então, assim, mas enquanto você não quiser falar, não tem problema não. Enquanto o senhor está correndo para longe, tem gente igual o Jonathan correu, foi para perto. Então, tá bom?
Meu Tanto que eu tô te comendo. Eu só mostrei pra você, Edinaldo, e pedi desculpa aqui. De repente alguém mandou mensagem, tô ouvindo. Quantas conversas eu tenho aqui pra abrir? Não, Não tem 144. 144 conversas. Sem abrir. José. Isso é muito bom. Então, o que acontece? Não tem como mandar alô pra todo Não vou dar mundo. conta de mandar alô pra todo mundo. Então, eu pedi perdão pra alguém que falou e eu não consegui não tem como. visualizar, tá bom? Eu sou assim, às vezes durante o dia na correria você não consegue responder todo mundo, mas eu antes de dormir respondo todo mundo, não deixo ninguém sem Isso é resposta. importante. A deputada Silvia está aqui, eu mandei para ela, falei, ó, o Jonathan está aqui, né? E ela respondeu. Então, assim, há uma característica muito Forte dela. forte que eu falo assim, cara, isso faz toda a diferença quando você manda um pedido, uma coisa, e duas pessoas do mundo da política que são corridíssimos e me responde sempre. Um é o deputado Laerte e a deputada Silvia. Sempre quando eu mando, e eu vejo quando ela está nos lugares, muitas mensagens, então ela sempre responde. Então é um negócio que é outra coisa que você precisa. Exatamente. Né? Já tem o costume. Não, já então tenho o costume. Eu não consigo deixar ninguém sem resposta e eu digo o seguinte. Ainda que você não tenha a resposta que a pessoa queria ter, mas dê a resposta. Dê a resposta. Eu sempre falo, eu sempre preferi a dor de um não do que da empurração com a barriga, de embromação, de ilusão. Então, eu sempre falo, se ensina ou não. A pessoa me falou algo, não, eu consigo te ajudar nisso. Não consigo. Pronto, a pessoa tá. Fica satisfeito. Ele pode até não gostar naquele momento, mas lá na frente ele vai entender que eu fui sincero. Não adianta iludir. A Leise lá do Centro Automotivo Adriano, né? Aqui, uma grande empresa, em Presidente Médici, está lá. Ó. Boa noite, Edinaldo. Estamos assistindo aqui. Né? Parabéns pela entrevista. Isso é muito importante para nós. O Gilmar, mais uma vez, né? Agradecendo aí o alô e também. Dizer que tá junto, tá agarrado aí no sistema. Gilmar é gente boa, tá fazendo o papel de vereador, muito bem. Eu tenho acompanhado a distância o trabalho dele, ele tem me alegrado muito, né? Sim. E eu queria pedir mais uma vez aí esse pessoal que mandou mensagem, me siga lá no Instagram, Jonatas França Oficial. Gente. Tá bom? Vamos aumentar essas redes lá. É isso aí. Pessoas sinceras. Gente, esse foi o nosso programa de hoje. Conversamos aqui com Jonatas França, é empresário, em Ji-Paraná, pré-candidato a deputado federal, alguém que tem conhecimento e a prosa dele é boa e o histórico também, e as pessoas que o recomendam fala isso com muita leveza, isso que é bom, né? Alguém que um nome bom para se carregar. Então tá aí a proposta, Josué, amanhã estaremos aqui e aí você falou do prefeito, né? Então nós vamos insistir em dar oportunidade ou não? Não, é assim, ó. Porque parece que o oferecido muito... já está. Eu estou falando porque amanhã vem o Jonari e provavelmente o Jonari vai falar de coisa que está sendo feito, mas de coisa que está sendo mal feito e de coisa que não está sendo feito. E aí fica aquele negócio. Por que não, alguém falou assim, por que não abre espaço para o prefeito? Eu falei, liga você e faz uma agenda, porque eu já convidei, o Dinaldo já convidou, ele não quer vir. Então, é um problema dele, não é um problema nosso, é um problema dele. Então, nós vamos discutir política pública do mesmo jeito, com ele ou sem ele. Então, mas ele é bem-vindo, ele será respeitado aqui, só que é aquele negócio, né? Político recebe parabéns aqui só quando está aniversariando. Então tá certo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Amanhã, então, às 7h, tem uma agenda aí, porque seria sexta-feira, mas Josué vai ter que viajar na sexta-feira para ir buscar algumas emendas parlamentares. E aí ele não vai estar presente aqui no estado. Não vou estar. Só justificando, gente, dia sexta-feira 13 estaria. Não vou estar, porque vai ter Assembleia Geral na nossa igreja e nosso pastor, meu pastor Marcos Liba, convocou todos os obreiros e eu não gosto de faltar na convocação do meu pastor. Então, primeiro o reino de Deus é sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Isso é um princípio. Quando eu vejo alguém falou assim, de pseudo-cristão, eu fico até, meu irmão, você não sabe realmente do compromisso que eu tenho primeiro com Deus, depois com o podcast e as demais coisas, tá? Verdade. Então, e eu entendi, e fiquei feliz que o Edinaldo tambem, como cristão, entendeu também esse posicionamento, e o Jonari também entendeu, e amanhã ele vai contar tudo que ia contar na sexta, só vai antecipar as coisas. E eu fiquei até sabendo assim, que vai ter um momento aqui que alguém vai falar assim, manda o comprovante aí, pra gente falar aqui. Eu não sei, amanhã a gente vê isso aí. Forte abraço, gente, até mais, tchau, tchau.